uso de micro-ondas que causa câncer, né? Considerava uma Terra esférica. Um chapeuzinho hoje nesse episódio, pra gente poder fazer umas perguntas mais diferentes aqui, né? Deixa eu só colocar o Blindagem chapeuzinho. eletrostática. O problema é que não são 12 constelações, são 13. Pouco vai construindo. Aos poucos vai se construindo, mas o universo não tá nem aí pra ninguém. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Explicando. Estamos aqui com o nosso convidado, o engenheiro de bioprocessos Israel. Israel, seja muito bem-vindo. Obrigado. E temos dois convidados especiais hoje aqui, o nosso Thiago Petrucci e a Raquel Almeida. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, galera. Bom, hoje vamos falar um pouquinho aí da física, né? Conta para nós, Raquel, como que você decidiu por essa área? Então, a história é um pouco engraçada porque no começo eu nunca pensei em fazer física. Eu queria fazer arquitetura ou artes. Sempre fui muito ligada à parte mais artística. E aí, quando estava no ensino médio, tive a primeira disciplina de física no primeiro ano de ensino médio e comecei a ir super mal. Porque, assim, era fácil, mas eu não me esforçava muito. E o professor trouxe um desafio para mim. Como eu tinha ido mal na primeira prova, ele me deu uma lista de exercícios e falou que se eu conseguisse resolver aquela lista, ele ia me ajudar ali um pouco com as notas para aquela prova que eu tinha ido mal. E eu me empolguei tanto fazendo aquela lista. Fui pesquisar e fui mais para frente e meio que abriu assim um universo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero continuar estudando. Foi a partir desse Que legal. desafio. E aí, acabei fazendo física na UEM, fiz graduação em física na UEM, mestrado na UEM, e depois o doutorado na Universidade de York. Uhum. E atualmente você está? Atualmente sou professora da UTFPR, dou aula de física para os cursos de zootecnia e ciências biológicas. Ok. E você, Thiago? Bom, primeiramente, eu fiz engenharia civil, né? Porque acho que provavelmente pelo fato do meu pai ter sido engenheiro eletricista, e na época não tinha engenharia elétrica na UEM, né? Daí eu acabei optando por fazer engenharia civil. Mas nos primeiros anos, especialmente no primeiro, eu adquiri muita facilidade com cálculo e física. E me deu ali uma vontade, né, de conhecer mais. Até que no terceiro ano de engenharia, eu larguei mão do curso e fui para conhecer o departamento de física e lá eu entrei, né? E tem uma história interessante que eu pedi a transferência para o curso de engenharia civil e eles não aceitaram, né? Mas eu sou uma pessoa meio azarada, eu fiz o vestibular, né? E entrei pelo processo, né? Aí eu sou formado pela UEM também, assim como a professora Raquel. Fiz o mestrado também na UEM e o doutorado eu tive a oportunidade de ficar um pouco no Canadá, tá? E hoje eu sou professor da UTFPR, leciono as disciplinas de Introdução ao Cálculo, Física 2, que é Termodinâmica e Oscilações, e Física 3. Ah, que legal. Beleza? Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Acho que a gente vai ter um momento bem interessante aí para tirar várias dúvidas, né? Eu que não sou da não cria muita física, expectativa. tenho muita curiosidade. Beleza. Vocês comentaram, né, que ambos aí têm doutorado. Então, vocês vivem bastante esse mundo da ciência e provavelmente, seja dentro de sala de aula ou com algum colega de fora, né, da sociedade, vocês percebem que existe certas dificuldades, de repente, em entender conceitos que dentro da ciência já são bem estabelecidos, né? Acho que a gente tem uma série de exemplos aí que podem ser dados, desde, sei lá, uso de micro-ondas que causa câncer, né, para aquecer a comida, se o homem já foi ou não para a Lua. E, Vacinas, enfim. vacinas, exatamente. Então, tem uma série de coisas que dentro da ciência é algo consensual, mas na sociedade, às vezes, ainda existe alguma resistência ou algum fato, uma falta de conhecimento, né? E acho que o tema que a gente vai abordar hoje, né, é algo que há muito tempo já foi verificado, mas que ainda existe certa dificuldade em aceitar por parte de alguém, né, que não tem muito conhecimento em física ou algo assim. Então, para introduzir o nosso tema aqui, Raquel, fala um pouquinho para nós qual que é a origem ou desde quando, né, a gente tem esse conhecimento sobre o formato, né, do nosso planeta. Faz bastante tempo. Desde os gregos, na realidade. Se a gente pegar ali desde Pitágoras, Aristóteles, Ptolomeu, o ser humano sempre
vamos voltar um pouquinho na história. O ser humano precisava observar o céu para conseguir sobreviver. Hoje a gente não observa o céu. Hoje a gente pega o celular e sabe a hora que o sol vai nascer, que o sol vai se pôr, se vai chover, se está chegando o verão, se está chegando o inverno. E na antiguidade as pessoas precisavam conhecer se uma estação do ano estava próxima do fim, se o inverno estava se aproximando, para conseguir, né, guardar a comida, né, toda a plantação. E por causa disso, o ser humano observou o céu. Então, a gente tem evidências ali desde Aristóteles que já demonstravam que a Terra era redonda, a partir de observações do céu noturno, como, por exemplo, constelações que deixavam de ser vistas em algumas épocas do ano, constelações que nasciam e se punham, Uhum. posições das estrelas. Também, algo muito interessante, a projeção da sombra da Terra durante um eclipse lunar. Então, eram fatores que levou o ser humano a entender e já conhecer o formato do planeta. Então, a gente está falando ali de mais ou menos 300 antes de Cristo. E hoje a Bastante gente está tempo. em É, 2025, 2025, né? Com algumas ainda perguntas ali, duvidando. pode Exatamente. botar, né? E será que essa dúvida que a gente tem é essa falta de comunicação do meio científico com a sociedade? Será que a gente precisa melhorar nesse sentido? Bom, eu acredito que sim, né? Porque aqui dentro da academia, para a gente validar alguma lei, alguma hipótese, a gente tem que fazer experimentos, tem que estudar, tem que fazer a interpretação e validar, certo? Mas isso requer o quê? Estudo, né? Anos, né, de investigação para se chegar, por exemplo, numa teoria, em alguma conclusão, tá? Eu acho que essa é a grande diferença, né, para o público geral e o público que está aqui dentro da universidade. Que legal. É. Pessoal, assim, a gente não consegue. Hoje a gente tem meios, né, de observar o nosso planeta e saber qual é a... Constelações, né, com Constelações. celular, várias isso. coisas. Exatamente. De saber como é a forma, né? Mas se a gente não tivesse esses recursos, seria possível a gente definir essa geometria estando aqui no nosso planeta sem esse olhar externo? Eu acredito que de diversas formas. Aham. Uhum. Bom, se me permite, Raquel, eu ia Pode. falar um pouquinho sobre. Eu não sei se é a primeira observação, tá? Se eu falar alguma coisa errada, a Raquel vai me corrigir. Sobre um camarada chamado Eratóstenes, né? Que viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo, né? Então, esse cara, de alguma forma, ele conhecia a distância entre duas cidades no Egito, tá? Eu não sei o nome dessas cidades atualmente, né? Cirene Cirene e Alexandria, Cirene e Alexandria, né? Que é da ordem de 700 quilômetros aproximadamente. aproximadamente. Né? E o que tinha nessas duas cidades? Duas torres, certo? Em um determinado momento do dia, para uma dessas cidades, eu não tinha sombra nenhuma do sol, ou seja, ele estava a pino. E no mesmo instante, né, tinha uma projeção da sombra dessa torre na outra cidade. Aí ele pensou o seguinte: se eu sei essa distância entre essas duas cidades nesse mesmo instante, eu divido pelo comprimento hipotético da Terra, que seria 2πr, né, que é o comprimento de uma circunferência. Logo, esse ângulo que ela faz também deve estar para 360 graus. Então, dessa forma, ele estimou o raio da Terra, um determinado valor, deve dar o quê? Em torno de 6.300 quilômetros, tá? Um raio médio. E o erro percentual do valor aceito hoje é da ordem de 2%. Nossa. Entendeu? muito pouco. Então, assim, um Cara, cara... ele usou só uma trigonometria básica ali, básica, né? só uma Matemática, relação ali de isso. ângulo e tal, E distâncias, né? distância. E ele propôs, né, que o raio seria de tal valor. Conta a lenda, o Eratóstenes, ele era responsável pela Biblioteca de Alexandria. Então, ele se deparou com pergaminhos, com escritos que relatavam esse fato de que em Cirene, numa época do ano, uma torre não teria sombra. E nesse mesmo dia, em Alexandria, ela tinha a sombra. E tem uma lenda, não sei se é verdade, né, que conta que ele pagou uma pessoa para caminhar de Alexandria até Cirene para ter a distância entre essas duas cidades.
Então pode ser que o Medida erro... nos passos. Medida nos passos. Imagina, 700 quilômetros é uma caminhada boa, viu? É uma peregrinação, né? peregrinação. O erro foi ali, né, dentro desses 2%, mas tem cálculos que mostram que ele errou ali perto, num tamanho ali de 10 quilômetros somente, no tamanho do raio da Terra. Sim. Então, foi muito Comparado, pouco. né? Muito provavelmente dos passos ali. Exatamente. da E distância. há 300 anos antes de Cristo, né? Imagina. E como fazer que aquela era. continha na mão ali, de divisão, multiplicação, seno, Exatamente. cosseno e tal. Sem Sem calculadora, calculadora, enfim. nada, né? O cara foi bom ali. Foi Sim. muito bom. Mas eles já conheciam, né? Trigonometria, triângulo pitagórico, Pitágoras já... 500 anos antes, né? Mas era o Pitágoras que falava que a Terra era plana? Ou Não, tá errado? Pitágoras já trazia também proposições de que a Terra era redonda baseadas em geometria. Geometria também. Uhum. Interessante, né? Coisa e- básica, sem dar muito valor ali, é só uma trigonometria aqui. né? Vamos fazer com Exatamente. isso. Depois Aristóteles também traz a mesma ideia com base em observações e em cima do pensamento aristotélico, Ptolomeu constrói toda uma explicação de universo. Toda uma explicação de como se organizavam os planetas e o Sol ao redor da Terra. Era um modelo geocêntrico que colocava a Terra ali no centro do universo, mas desde o início esse modelo já considerava uma Terra esférica. Sim. Né? E aí, ao redor desse planeta, né, dessa nossa Terra, a gente teria ali órbitas para os planetas. E esse sistema foi tão preciso que ele foi usado por milhares de anos até a Idade Média. Uhum. Então, um sistema que foi usado para as grandes navegações também. Então, a questão não era o formato da Terra, mas sim a distância, Sim. né, de um local a outro. Que legal. Bacana, né? E até falando nessas distâncias, né, a gente vê às vezes em mapinhas, né, do mapa mundi, quando ele tá na planar, assim, a gente vai comparar os voos, né? Por que não passa por aqui que Não vai em linha teoricamente, reta. mais né? parece que é muito mais perto. Porque você pega, por exemplo, vai para os Estados Unidos, Canadá, Europa, você vê que o traçado do avião não é uma linha reta, né? Você vê no mapinha, você vai acompanhando a trajetória. Sim. É a rotação da Terra. Uhum. Em torno do seu próprio eixo, no caso, né? Sim. Essa questão de ir em linha reta, né? De a gente pensar, olhar para um mapa e ir em linha reta, foi o que levou Colombo a chegar nas Américas ou nas Índias, né? Ocidentais. A ideia, na época, era achar uma rota menor e mais rápida, né? Para se chegar até a Índia para o comércio ali de especiarias. E sabia-se que a Terra era redonda. Então, o objetivo dele era sair e navegar, em vez de navegar para leste, navegar para oeste. E o conceito dele era, se eu navegar a oeste, eu vou chegar na Ásia pelo outro lado, né? Sim. Pelo fato da Terra ser redonda. Só que o que não se sabia era o quão longe estava esse novo continente. E outro fator também problemático dos mapas da época era um exagero, uma grande proporção para o tamanho da Ásia. Então, a Ásia ela era dimensionada muito maior do que é agora. Tanto que Colombo navegou, chegou num continente e ele achava realmente que era as Índias. E conta ali que ele faleceu ainda achando que tinha chegado na Índia. Então, o grande problema das navegações não era o medo se o barco ia cair da borda do planeta. Porque realmente eles tinham esse Já conceito de conheciam. que se continuasse navegando sempre para uma mesma direção, você chegaria Dá uma volta. ao mesmo ponto. Mas a grande dificuldade era saber, se eu sair hoje daqui, por exemplo, de Portugal, vou navegar para oeste, quanto tempo vai levar até eu chegar no próximo continente? Quanto de alimento e de suprimentos eu preciso ter no meu barco? E essa questão, que é sobre a latitude, sobre a longitude, ou seja, quão afastado a gente está do meridiano de Greenwich, demorou séculos para ser respondida. As navegações elas foram feitas às escuras, às cegas, sem ter informação. Coragem ou burrice, né? Coragem Sem ter É informação de quão verdade. longe estava aquele... Porque você não sabe. Como você vai se Que é programar, né? Um espírito bem É, aventureiro. bem, né? muito aventureiro, né? E essa pergunta, assim, do quão longe só foi respondida lá por 1700 por um relojoeiro que ganhou um campeonato que a coroa inglesa propôs lá, um prêmio, para quem conseguisse medir com precisão a longitude em alto mar.
porque os relógios de pêndulo da época não conseguiam manter essa precisão, então eles não sabiam onde estava. Eles sabiam na questão de latitude, quão ao norte do Equador ou quão a sul do Equador eles estavam, mas a longitude não. E você sabe explicar o porquê que o relógio de pêndulo não funciona no navio? Assim, o que vai acontecer é que o navio vai estar oscilando, né? Por Aham, causa tem da maré. estabilidade, Não né? tem Estabilidade, estabilidade uma certa- nenhuma. O peso vai para um lado, não mede correto, daí depois não Exatamente. volta, né? Exatamente. Pois é. Que legal. Agora imagina você. Não, imagina Imagina. o nível das embarcações também, Sim. né? Acho que era aqui de madeira, né? Madeira, Tudo. sei lá, né, cara? Não Cheio tinha de- vapor É. naquela época, né? Quando que foi a Era máquina só a a vapor? vela, né? Só É vela? vela. Eu imagino. É né? vela, era É, vela. porque é bem antes da Revolução Industrial, Sim, de sim. motores, né? Carvão, Sim. enfim. Não, você pegar, Bem eram muito aventureiros. corajosas. É, com muito certeza. corajosas. E dinheiro também, né? Porque recebiam bem pra fazer um negócio desse. Recebiam. O comércio das especiarias acho que Comércio. rendia bem. Valia a pena. Valia. Uhum. Deve ter ficado muita mulher, né? Esperando o marido voltar. Pois é. Anos e anos. Imagina. Legal. Isso aí. E voltando aqui para a questão desses experimentos, né, iniciais lá para definir a geometria do planeta, a gente consegue simular algo numa escala menor e observar esses fenômenos? Preciso ter pelo menos 700 quilômetros ou qual que é a distância? O experimento do Eratosthenes, hoje, ele ainda é feito. Tem uma competição anual que ocorre entre escolas de ensino fundamental e médio. A escola pode se cadastrar nessa competição e aí ela é pareada, é feito um par dessa escola com outra que esteja entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, porque a cidade na qual não vai ter sombra no verão, no dia do solstício, lá em 21 de dezembro, precisa estar exatamente entre os trópicos. Se ela estiver mais ao norte ou mais ao sul, ela vai ter sombra, Sim. né? Então não vai dar certo. É um experimento bem simples. As escolas colocam, cada escola em cada localidade diferente coloca um palanquinho lá, uma madeira, mede a altura dessa madeira e ao meio-dia, quando não tiver sombra, a outra escola, né, no meio-dia local dela, mede a sombra e aí eles compartilham as informações. É um experimento bem simples. O do Eratosthenes dá para ser replicado. Mas tem outras coisas bem legais que dá para fazer no dia a dia, para você conseguir ver e verificar a curvatura da Terra. Algo que é bem bacana, eu não fiz ainda. Eu estava assistindo um vídeo e eu quero fazer. Eu vi uma explicação do Neil deGrasse Tyson e ele estava falando que, por exemplo, você pode ficar deitado olhando o pôr do sol. E aí, no momento que o sol se pôr, você se levanta rapidão e fica de pé. Você vai ver o pôr do sol de novo. De tal forma que você consegue ver. E Por- quanto mais justamente alto, por causa melhor, né? Exatamente. Esse exercício aí, esse raciocínio, é um dos primeiros exemplos de um livro famoso de física chamado Halliday, né? Que ele resolve, né? Fez lembrar desse exercício aí. Lembrando faculdade. É, Das faculdade. disciplinas ali. O de Física 1. É de Física 1. Aham. Fala sobre unidades medidas, estimativas, enfim, né? Que legal. Você já chegou a fazer esse experimento? Não. Eu nunca tentei. Acho que tem que fazer na praia. Bom, você tem que estar Tem, deitado na na praia, praia. daí depois você tem que se levantar para ainda continuar vendo o sol, os raios solares, só que né? aqui o Aqui sol é se l- põe... é o contrário, Ele é. vai se pôr no... Não vai se pôr no mar, né? Sim. Por causa do Uhum. lado que está o nosso Sim. oceano. Uhum. Né? Que daí pega a sombra lá naqueles prédios grandes e Também tem esconde isso. a praia, né? Ah, é vai verdade. se pôr na serra, né? Nossa. Aí não tem jeito. Não. Mas é um experimento legal, eu ainda quero fazer. Mas se esses lugares estivessem em outro lugar do planeta, como é que os caras iam chegar nessas conclusões, né? Porque eles tiveram que estar num lugar específico do planeta para conseguir fazer esse experimento. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode fazer esse experimento, não precisa estar no mar, né? Você só precisa ter Não, eu uma digo linha do dos horizonte. palanquinhos lá, dos... Ah, sim. das Esse estações. sim. Do experimento do Eratosthenes, sim. Uma das cidades precisa estar entre os trópicos. trópicos. Senão, não consegue. Não vai perceber que não tem sombra, né? O sol não Uhum. vai estar a pino. Tem algum outro experimento? Para medir a curvatura, você diz? Olha que eu me lembre. Tirando isso, observação de eclipse lunar. A projeção, né? A Da projeção própria da Terra sombra. sobre... Uhum. A sombra da Terra sobre a Lua, né? Ah, que demonstra o círculo, né? Conforme vai cobrindo a Lua, você vai vendo o círculo, né?
E aí a Lua, ela não vai cobrindo com uma reta, né? Ela vai Sim. sendo coberta por um círculo. Uhum. Tem outra coisa bem legal sobre a sombra do planeta, no pôr do sol. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o sol se põe, no lado contrário ao que o sol se pôs, se você olhar, você vê uma faixa mais escura no céu, né? E geralmente a gente fala assim, é a noite subindo, né? Uhum. E aquela faixa mais escura é a sombra da Terra na atmosfera. Então a gente consegue ver a sombra do planeta na nossa atmosfera. E essa sombra também só é possível por causa da curvatura Sim. do planeta. Então é só virar Essa de daí eu não costas. conhecia. É Essa só eu nunca virar tinha de ouvido falar. costas. Você olha, o sol tá se pondo lá aproximadamente a oeste, você se vira pro leste e aí aquela faixa escura é a sombra do planeta. Vou passar a reparar na próxima. Acho que eu vou fazer esse a exercício gente hoje, hein? deixou. Tem dois aí interessantes, né? Fáceis de fazer. A gente parou de observar o céu, é uma pena. Tem muita coisa legal. O formato das constelações, o fato de você perceber que as constelações, assim como o Sol, elas nascem e se põem, é fabuloso. Quando eu estou trabalhando conteúdo de astronomia com os alunos, e eu comento, gente, as constelações, elas nascem a leste e se põem a oeste. A maioria dos alunos fica, nossa, mas não, as estrelas estão lá, fixas, paradas no céu. Eu falo, não, se você observar, Tá se movendo. ela vai se movendo, né? Não é a constelação em si, né? O planeta, mas esse movimento relativo a gente consegue observar. E é simplesmente porque a gente parou. Sim. Parou parou de completamente de olhar para o céu. É engraçado isso, né? Às vezes, sei lá, eu viajo, fico, sei lá, observando o céu à noite, né? Você olha um determinado instante e você vê uma certa configuração. Uhum. Você volta a olhar, depois de um determinado tempo, já mudou a configuração, Uhum. né? Vai andando. né? Vai andando. E não muda só durante uma noite, mas muda conforme a época Ao do longo do ano. tempo, Uhum. Então, há determinadas constelações que estão associadas ao verão e determinadas constelações que estão associadas ao inverno. Que é o que esse negocinho mostra aqui, não é? Essa é uma esfera celeste, então a gente consegue simular, né? Então, se a gente pensar ali, a Terra é redonda, então ao redor da Terra a gente vai ter o universo e as estrelas que a gente está observando, que são as estrelas mais próximas. E a gente consegue simular o que a gente estaria vendo no céu para determinada latitude. Então, a gente que não está no Equador, a gente está a uma determinada inclinação, então as estrelas elas vão girar ao nosso redor, nascendo a leste e se pondo a oeste. Agora, se a gente fosse exatamente para o... Deixa eu colocar aqui assim. Se a gente for exatamente para um polo, por exemplo, polo norte, o que a gente vai ver é que as estrelas vão só girar ao nosso redor, né? Isso no inverno, quando o sol não nascer. Porque no verão, quando o sol nascer, a gente não vai ter enxerga. estrela. 6 enxerga. meses de luminosidade ou de escuridão, Ou né? de escuridão. Nossa. Uhum. Exatamente no polo são 6 meses de 6 cada um. meses. Eu tenho uma dúvida, você está falando da Terra redonda, mas qual que é o formato dela geométrico mais adequado? Que mais melhor descreve a Terra? Porque não é redondo, Olha. né? Redondo é 2D. Não, redondo ela não é, né? Mas eu acho que só pelo fato das massas se atraírem, né? E a gente tem um campo chamado campo gravitacional, no qual todas esses vetores, essas forças apontam para o centro do nosso planeta, dá essa forma aproximadamente esférica. Mas o nome perfeito eu não me É recordo. geoide. Geóide. Geoide. Geóide. Com achatamento dos polos. Então, se a gente pegar o raio da Terra até o Polo Norte ou o Polo Sul, vai ser menor do que o raio do centro da Terra até o Equador, se a gente pegar assim, leste ou oeste. Então, a mais pre- barrigudinha, mais né? Mais Sim, barrigudinho. mais achatadinho. A pressão muda, então, no caso, a atmosfera ali, alguma coisa? Ou não? O peso aparente de uma pessoa muda. É. O peso de uma pessoa que está localizada ali no Equador é levemente menor do que uma que se estivesse localizada no Polo Norte ou Sul do planeta. Entendi. Beleza? Ah, dá uma diferença Por mesmo. causa da aceleração centrípeta. Beleza? Uhum. Tô tentando imaginar os negócios aqui. E quando a gente assiste assim documentários, né, de astronomia e tal, a gente vê que muitos objetos celestes eles são nesse formato mais esférico, né? Quais são? Você explicou um pouquinho, né, aqui de forças gravitacionais ali atuando, Uhum. mas quais são as leis da física que regem, né, essas formas?
Bom, eu acho que a lei em questão aqui é a lei de gravitação universal, né, descrita por Isaac Newton, Uhum. certo? Ele já tinha conhecimento, por exemplo, de trabalhos de um pessoal chamado, como se chama? As leis de Kepler, né, que era baseado em observações de um cara chamado Tycho Brahe. Mas ele, além de inventar o cálculo diferencial integral e as leis da mecânica, as leis do movimento, ele descreveu como era o quê? Os corpos se atraem, certo? Então, as massas, elas sempre se atraem, perfeito? Na natureza, nós temos 4 tipos de forças: as forças eletromagnéticas, as forças gravitacionais, a interação forte e fraca, né, no contexto nuclear. Mas se a gente pensar na questão dos corpos celestes, a que mais interessa são as forças gravitacionais, né, O porque os elétron, corpos são neutros, então o sim. eletromagnetismo não desempenha papel nenhum. Então, por que tem essa forma? Porque se eu tenho 2 partículas, elas se atraem uma em direção à outra. Imagine a Terra, que é composta por infinitas partículas. Ela vai formar o quê? Um aglomerado, né? Vamos pensar numa massinha de modelar. Você aplica forças em todas as direções de tal forma que elas todas apontam para o centro. Isso a gente chama de configuração radial. Ela vai formar o quê? Mais ou menos uma bolinha de modelar, né? Que legal. Ah, Desculpa, perdão, eu eu só ia... queria falar que a lei de Newton, diz que a força de interação entre 2 corpos é proporcional ao produto da massa Uhum. e ela decai com o inverso do quadrado da distância. E essa lei, eu acho que é por isso que ele é considerado um gênio, né? Isso acontece muito na natureza. Outro exemplo, eu estou falando aqui, a minha voz, né, tem uma determinada intensidade, o som. E a intensidade sonora também decai com o inverso do quadrado da distância. A força elétrica e por aí vai. Tem Tem mais várias, relações, né? tem várias que decaem sempre com essa Várias. proporção e é bem legal. Eu ia comentar ali dessa configuração no formato de esfera. Uhum. A gente consegue ver vídeos hoje e a NASA faz também lives quando os astronautas estão lá na ISS e várias vezes eles soltam lá um pouco de água ou alguma coisa e você vê, mesmo que bata ali nas gotinhas, conforme elas se aproximam, elas vão se juntando e a gente passa a ter uma esfera, né? Uhum. Então sempre vai ter esse formato ali E ali, no redondo caso, é em relação ao efeito de gravidade de também, né? gravidade. Ou Uhum. de microgravidade, nesse De caso. Que microgravidade. não deforma aquela massa. Exatamente. Uhum. É mais estável ficar em esfera, né? Também. Também. Estável. Uhum. E é uma forma que tenha A a menor superfície. a menor área, Sim, né? a menor área Superficial, minimiza, né? minimiza É. em relação a um dado volume, né? Ele tem essas relações diferentes, microscópicas, para fazer um macro ali, né? Aham. Uhum. Eu ia perguntar. Vocês falaram, mas daí eu vou ter que pegar o chapeuzinho. Cadê o chapeuzinho? Eu trouxe um chapeuzinho hoje nesse episódio, pra gente poder fazer umas perguntas mais diferentes aqui, né? Deixa eu só colocar o Blindagem chapeuzinho. eletrostática. A blindagem aqui, né? Tá certinho aqui o Uma chapeuzinho? gaiola de fora. Perfeito. É que vocês falaram ali da rotação da Terra, né? E a Terra tem muita água. Esse negócio rodando ali, quando você pega uma bola molhada e gira ela, a água vai tudo pra fora. Uhum. Por que na Terra que tá girando a água não sai? Porque ela está sendo atraída pela força gravitacional. Ué, não tá girando? Você falou que não tá girando? Não, ela gira em torno de si própria, mas o campo gravitacional, por exemplo, só para a gente extrapolar aqui, vamos calcular a força de interação gravitacional entre eu e você, a força de atração gravitacional. A minha massa é 96, pega a sua massa, divide pela nossa distância ao quadrado e multiplicado por uma constante chamada g, vai dar uma força extremamente pequena. Mas com relação... Agora, vamos trocar as nossas massas pela massa do planeta e a massa do oceano. É uma dimensão diferente Entendeu? o negócio, né? Exatamente. Sim, então, essas perguntas é que eu vi lá num site, eu ouvi umas outras também. Mas agora, essa que você já deu a explicação que é uma magnitude de diferença, a né? magnitude De uma bolinha bem... aqui versus o planeta e tal. E a questão dos gases? Eu não Porque sei. a água é uma coisa, a água é mais fácil. E a questão do gás? Eu não sei explicar, tá? Mas eu me lembro de uma aula de um professor meu chamado Luiz Roberto Evangelista, no qual ele calcula a probabilidade de uma molécula de gás escapar da superfície do planeta. E aqui ela é praticamente zero. Não é zero, mas ela tem uma chance de escapar. No entanto, se a gente for para a Lua, a probabilidade que ele escape é bem maior. Então, a superfície lá é o quê? Muito mais rarefeita, né? Tem pouca
poucas partículas. Poucas partículas de gás, né? Isso. Eu lembro que eu li... Eu fiquei com uma dúvida durante a graduação. Eu falei assim, tá, eu tenho atmosfera, e o que garante que esse negócio não tá saindo? Aí eu fui pesquisar e tem mesmo essa constante, que o gás realmente escapa. E todo ano tá escapando uma massa lá. Mas assim, escapa, mas é pouco provável. Pouco provável. Você Ó, sabe, tá caindo aqui, já estão É. respondendo, vai tá caindo aqui. A gente espera que seja pouco provável, porque se escapar, vai dar problema. É uma proporção muito pequena, né? É, sei lá, alguns E quilos, eu existe acho. uma distribuição de energia entre Distribuição. as moléculas, né? Sim. Então, tem moléculas que pode ter energia talvez suficiente para escapar, mas e muitas mesmo- outras não, né? Exatamente, mesmo sendo gás tem massa. Sim. Sim, E essa massa continua sendo atraída pela força gravitacional do planeta Terra. Então você também vai ter a influência dessas atrações gravitacionais para as partículas, para o gás. Só que, ó, vocês estão falando de atraído pela massa. Mas e o buraco negro que faz a curvatura lá da luz? A luz não tem massa, né? Schwarzschild. Eu não sei Tem- pronunciar. Eu também não sei, não vou me arriscar, tá? Tem essa Victor, põe curvatura. no vídeo aí. Corta aí essa pronúncia, sei falar. por favor, Edgar. Schwarz, como é que é o nome? Schwarzschild, alguma coisa assim. Tá, mas a luz não tem massa, ou tem? A luz não tem massa. A luz, E no ela- caso, os fótons têm energia. Mas ela eles não curva têm na massa. gravidade. Ela curva por quê? Isso tem a ver, tá? Eu não sou astrônomo, também nem físico teórico, mas quando a gente calcula a velocidade de escape de um determinado planeta, a gente percebe que a velocidade V é dada pela raiz quadrada de 2 vezes a constante universal, vezes a massa do planeta dividido pelo raio. Aí um determinado cidadão pensou no seguinte: vamos trocar essa velocidade V, que é uma velocidade o quê? Newtoniana, mecânica clássica, pela velocidade C, que é a velocidade da luz. Ou seja, se essa velocidade fosse atingida, nada ia sair desse chamado evento de horizontes de eventos, buraco negro, etc e tal. Perfeito? É um local, acredite-se que aqui na nossa galáxia tem onde o campo gravitacional é tão intenso que nem mesmo a luz é capaz de deixar. E mais, ele distorce o espaço ao redor desse buraco negro. Ah, daí já vai aquelas doideiras de viagem no tempo lá, não é? Não sei que isso é doideira, viagem no tempo, mas isso daí é mais Viagem para no tempo não, relatividade, mas é né? relatividade. Mas isso daí tem a ver com a forma mais geral e ampla quando a gente fala sobre campos gravitacionais, que é a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. E teve um outro cientista famoso aí cujo tem uma radiação, né? Que é emitida a partir desse buraco negro. Sim, foi dado o raios nome- X, principalmente raios X. Entendeu? Então, tem um monte de telescópios aí na Terra que estão interessados em detectar essa radiação, que é proveniente desses lugares aí. Porque detectando raio-x consegue detectar. Essa radiação Hawking lá. Foi Perdão? o Stephen Hawking Sim. trabalhou em cima Ah. dessa emissão, trabalhou em cima disso. Mas existe teorias de que praticamente todas as galáxias teriam em seu centro um buraco negro. Então, a Via Láctea tem no seu centro um buraco negro. E as galáxias vizinhas e todas as outras teriam também buracos negros Que é o que em mantém centro. tudo junto ali. Não sei, junto, né? no não caso. junto, mas você circulando em volta. teria, você teria Um conglomerado. um conglomerado, uma grande força gravitacional. Mas o que forma um buraco negro, ele pode se formar a partir da morte de uma estrela. E o que vai determinar se aquela estrela vai virar um buraco negro ou não é o tamanho dela antes da morte, antes dela parar ali de queimar gases. Então, estrelas supermassivas que hoje a gente tem no universo são grandes candidatas a virarem buracos negros assim que todo aquele gás ali for queimado e ser convertido em energia. Loucura, né? Que doido, né? Loucura. Normalmente, essa fusão, né, de nuclear, né, ele ocorre até, acho que o ferro, né, naturalmente, eventos eu mais li alguma coisa do normais, tipo. né? Que daí Então não é passa nesse do momento, ferro. mais ou menos, que aí morre a estrela. Depende, porque é como se a gente tivesse duas forças. A gente tem a força gravitacional, que está puxando toda aquela massa para o centro. Então, quanto maior a estrela, maior vai ser essa força, né? Tá. Trazendo toda essa matéria. Porém, existe uma força que é causada por causa da pressão desse material que está sendo queimado. E essa força está empurrando Tem esse muita material para energia. fora. Aham. Então, é uma briga entre duas forças. Uma que está empurrando para fora
e a outra que está puxando para dentro. Sim. Então, dependendo da massa da estrela, quando acabar de queimar esse material, o Ela que vai colapsa. sobrar, ela pode colapsar e daí virar um buraco negro. Essa questão também da esfericidade, né, dos corpos celestes, isso é importante para ter energia na Terra, né? Porque a nossa energia, ela vem da nossa estrela, que é o Sol. Uhum. É por causa do campo gravitacional que é intenso, que gera, em determinado momento, o processo nuclear chamado de fusão, né? Onde é liberada uma quantidade de energia enorme. Isso se propaga até nós por meio de ondas eletromagnéticas, enfim, né? Mas o que é interessante é que, vamos supor que a gente hipoteticamente pudesse sumir com o Sol nesse instante. A gente ia demorar para perceber a ausência dele depois de certo tempo, mais ou menos 8 minutos, que é a velocidade com que esse campo gravitacional, essas ondas gravitacionais levam para chegar até a gente. Beleza? A gravitacional ou eletromagnética? A gravitacional. Porque se eu tiro esse corpo, a gente não ia sofrer o quê? Mais a ação do Sol. Você está falando do certo? movimento ali. Exatamente, do acho movimento falando que da luz do prende Sol. a Terra orbitando ao redor do Sol, né? Ah, tá. É que daí a gravidade se movimenta como uma onda também, que fizeram aquele experimento do 2015, laser, né? Exatamente. Eu tava de olho, eu lembro do ensino médio, o colega meu falou, fizeram um experimento lá, provaram as ondas gravitacionais. Isso. Explica o Prever do experimento ponto ali. de vista teórico que temos ondas gravitacionais não é tão complexo. Mas o que foi detectado, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, Por aí. cientistas mediram Uhum. essas ondas gravitacionais. Elas são muito, muito, muito fracas, né, para se detectar. Beleza? E foi quilométrico o experimento, né? Sim, espelhos, né, Um muitas laser que ia de uma distâncias. cidade a outra lá, fazer curva, não era isso? Eu não li o artigo. Eu acho que ele fazia uma curva, ele tinha que fazer uma curva com o laser, aí eles detectaram o quanto que o laser se moveu, pra cima ou pra baixo, pra poder detectar as ondas. Acho que foi isso o experimento. Mas Uma é doideira, bacana isso, né? Que legal. Ondas investimento, né? gravitacionais. E aí, supondo, né, que o Sol sumisse Sumisse. de um momento para o É. outro, a Terra poderia parar de movimentar. Eu acho que ela alguma não coisa? pararia de movimentar. Você diz o quê? De rotação? É, Aí eu acredito que não, porque eu tenho conservação do momento angular, Uhum. certo? A gente pode, se vocês quiserem, falar um pouco sobre isso, tá? Mas ela demoraria um tempo para perceber essa ausência, Sim. tá? Supondo assim, de uma maneira bem, né, simples, né, que a gente pegasse o Sol e sumisse com ele daqui, tá? Ela ia demorar para perceber isso. Continua girando Não entre ela, é né? instantâneo. Sim. tá? Ela continua fazendo esse Agora- movimento aqui. O Sim. de rotação. Agora, a translação, translação, Poderia... daí vai ser afetada. É como se ele estivesse sendo jogado assim, não é? Tipo, sumiu aqui, ela só continua na reta dela. Aí ela vai sair pela continuaria- tangente. eu ia falar isso. Ela sai pela tangente. Exatamente pela tangente. Lei E da aí inércia, tem primeira alguma lei lei de Newton que explica essa saída pela tangente? Olha, eu Eu ia falar a acho que... primeira lei de Não, Newton, vai- lei de inércia. Vai lá, Inércia. Raquel. Na ausência de uma força, ou caso a resultante de força Ó. seja zero, por inércia, Mas agora qualquer corpo você... permaneceria no mesmo movimento, Estado, né? No mesmo estado. Então, continuaria o movimento em linha reta e com a velocidade constante. Uhum. Vocês fizeram me lembrar agora A gente começou aqui a discussão falando sobre, né, essa questão da mística, de Deus, etc e tal, né? E a ciência. E antigamente, eu não me recordo exatamente quando, acreditava-se que para que um corpo estar em movimento, uma força F deveria estar atuando sobre ele. Mas isso é mentira. Eu não necessariamente eu preciso que uma força esteja atuando sobre um corpo para que ele se mova. Perfeito? Que é na ausência, a inércia. Na É, ausência, inércia. inércia. Aham. Toda tá na inércia, na Só verdade. para ter aceleração, né? Exatamente. Para ter aceleração, eu preciso ter uma força resultante, diferente de zero. A Atuando força, sobre um corpo. a força, no caso, ela vai causar uma mudança no movimento. Isso. Então, pode causar um aumento de velocidade ou uma diminuição de velocidade, que seria a aceleração. Esse pensamento da questão de você sempre precisar ter uma força surgiu com Aristóteles. E aí, devido toda... não só a complexidade, mas a acurácia que teve o pensamento aristotélico para toda aquela explicação que a gente falou antes, né? Da Terra ser redonda, isso foi muito usado pela humanidade. E o conceito de necessidade de força para haver movimento permaneceu junto com os conceitos ali propostos por Aristóteles. E isso só
passou a mudar durante o Renascimento. Então, a gente fica ali por milhares de anos, durante toda a Idade Média, sempre em cima dessas teorias. E aí começa a mudar com Tycho Brahe, com Uhum. Kepler, com Copérnico, que aí depois, E né, combina, Galileu, e- né, e depois de Galileu, Newton. Então, precisou ter uma série ali de observações e de pensadores e cientistas questionando, né, o que se trazia como certo até então, para que a gente tivesse essas mudanças. Vocês falaram ali Quem que fez aquele experimento do pêndulo? Que o pêndulo ele gira de uma posição pra direita ou pra esquerda, dependendo do onde você É tá. o Foucault, né? Pêndulo de Foucault. Pêndulo de É. Foucault. Se é que eu tô Se é pensando, né? isso. Que é uma das É. demonstrações, né? Acho que Que era isso daí mostra mesmo. a questão da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. E É. esses caras é quanto tempo atrás? Eu não me recordo. Foucault, cara. Foucault. Tem alguma coisa de Foucault ali? Foucault, Deixa eu ver se tem nas minhas colas Não, aqui, as não. colinhas. Século XIX. Ah, foi mais Então é recente. É, mais Século recente. É bem mais XIX. recente. Mais É. recente. É bem eu mais achei recente. interessante esse negócio do pêndulo aí. Uhum. Alguma pergunta ali que vocês têm algum comentário, alguma coisa? Não, vamos continuar. É que não, é que eu tenho algumas Manda ver, coisas manda que eu vou ver. ver aqui. É, questão de signos. Qual é o signo de vocês? Vixe. Como é que funciona esse negócio? Aí entrou num assunto que eu não conheço nada. Eu só sei que meu signo é escorpião. Tá errado, tá O meu errado. signo é virgem com ascendente em... Como é que E é? algo aí. E descendente, principalmente. Eu posso falar que tá errado. Então, vai lá, Raquel. Por que tá errado? O que deu? Tem vários fatores. Primeiro, vocês sabem o que significa signo? O que é o signo? Por que vocês têm esse signo? Não sei. Não sei, tabelinha. lá, Tabela, a tabela que tá É lá o no ano, jornal. né? Minha O mãe ano- me disse o quando mês eu que nasci. nasceu, né? É, O mês que mês que nasceu. nasceu, o né? mês. Não, o signo ele é determinado pela posição que o Sol ocupa em relação a uma determinada constelação no momento do teu nascimento. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente está aqui na Terra observando o céu. Então, a gente está vendo toda a esfera celeste ao nosso redor. Então, a gente consegue ver todas as constelações. E o Sol, ele tem um caminho nessa esfera celeste. É sempre o mesmo caminho que a gente chama de linha da eclíptica. Essa linha não muda. E as constelações que o Sol corta nesse caminho são as constelações zodiacais. Então, se você pegar no dia que você nasceu, o Sol vai estar, dia e hora, né, que você nasceu, o Sol vai estar em relação às constelações que estão lá no fundo. Se você olhar essa projeção, ele vai estar em relação a um determinado quadrante do céu, um determinado ponto. Então, se você lá lê que você é... Qual que era mesmo? Escorpião. Escorpião. Se você lê que você é escorpião, teoricamente, naquele momento, quando você nasceu, o Sol estaria à frente ali da constelação de Escorpião. Porém, tem Só tem um probleminha, né? alguns probleminhas. Sempre tem um problema. Nessa linha da eclíptica, o primeiro problema é que não são 12 constelações, são 13. Existe uma extra, que é a constelação do Serpentário, ou Ofiuco. Vocês não conhecem ninguém. Nunca Do ouvi signo falar. de Eu Ofiuco. nunca ouvi Não sei, falar. não. É uma constelação que é desconsiderada, e o Sol passa por ela. Outro fator também que não é considerado, se vocês olharem todos os signos, eles têm mais ou menos a mesma duração. Só que os quadrantes, né, os espaços dessas constelações no céu, por onde o Sol vai passando, algumas são maiores, outras são menores. Então, isso também não é levado em consideração. E outro fator, tem vários. Outros, quatro, dá para citar bem rapidinho. Outro é o fato de vários astrólogos não considerarem corretamente em qual era astronômica a gente está. Então, o que determina uma era? Se a gente pegar aqui essa esfera celeste, dá para a gente perceber melhor. O eixo da Terra, a Terra orbitando o Sol, ela não está orbitando de pezinho, né? 90 graus. Ela está inclinada ali 23 graus e meio. Então, ela gira ao redor do Sol com essa inclinação. Que causa as estações. Que causa as estações do ano, não é o fato de estar mais perto ou mais longe do Sol que vai ser inverno ou verão. Senão seria inverno e verão para todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas essa inclinação, se a gente pegar esse eixo aponta para o céu. E ele aponta para uma determinada constelação. Essa constelação determina a era que a gente está. Só que o eixo da Terra não está fixo. O eixo da Terra tem um movimento, que eu me esqueci o nome. Precessão? De precessão, exatamente, é um movimento de precessão. É um movimento parecido com que um peão, Peão.
A gente é muito Não, Não mas sei é que é conhece mais um fácil, né, de peão. lembrar. É. Eu Você não sei se não as crianças de sabe. hoje vão saber o que é um peão, né? Mas se você pegar um peão e girar, no começo ele vai ficar girando bem certinho ao redor do eixo dele. E conforme a velocidade dele vai diminuindo, ele vai começar a bambolear. Vai. A Terra faz esse movimento. Então, o eixo está aqui 23 graus e meio hoje. E ela leva 26 mil anos, se eu não estou enganada, para um círculo Meu Deus. completo. Então, cada alguns milhares de anos, a gente tem esse eixo apontando para uma constelação diferente. Ah, entendi. Então, se está apontando para uma constelação diferente, você tem uma era diferente. A posição que você vai pegar relativa aqui vai estar diferente. Então, os signos vão estar diferentes. Mas Ou o que é mais- seja, ninguém tem signo, então. Não, Tá tudo errado. Tudo você errado. lê lá só por diversão. Não vai tomar Tá nenhuma decisão ali. Lembra dos jornais? Que Sim. antigamente a gente lia, né? Vinha aí o horóscopo e Mas tal. eu tenho uma amiga que ela escrevia Ah, é? horóscopo. Caraca. Beijão aí pra você. Ela vai Da tia tomar- dela que era astróloga. Eu tô dizendo que tá tudo errado. Ixi, acabou, Meu acabou. Deus. Acabou o serviço da pessoa. Não, mas ela sabia, né, que tava tudo Ela errado. sabia. Ah, ela sim. Meu Deus. Mas o que é mais legal do movimento de precessão da Terra, se a gente pensar, é em relação às estações do ano. Porque hoje, vamos supor que a gente esteja numa inclinação... É que quem tá só ouvindo não vai entender, mas né, vamos pensar que a gente tá com uma inclinação para um determinado lado. 13 mil anos, essa inclinação vai estar... São 26 mil para uma volta completa. Então, 13 mil anos vai estar para o lado contrário. Isso significa que a gente vai ter uma inversão de estação do ano. Ou seja, aqui no sul, no lado sul do Equador, a gente pode chegar a ter a situação de ter inverno no Natal. E aí o Papai Vai Noel realizar o ali... sonho. Ah, esse é meu O Papai sonho. Noel ali com mas aquela daí- roupa de inverno. Vai fazer tudo sentido, aquilo. né? Vai fazer sentido. sentido pra nós. Mas falta ali uns 13 mil É, anos. 13 mil anos. Delta T aí, né? Vai dar umas dorzinhas na considerável. costa. Lá. Talvez se, né, continuarmos assim, não haverá mais população de É. 13 mil anos, mas Dificilmente. tomara, né, que... Tomara que tenha. Mas que tenha. podemos ter neve no Natal. Tá, então eu não preciso me preocupar com... É Mercúrio retrógrado que eles chamam? Qual que é o nome? Eu não preciso me preocupar com isso. Não. Então tá, então. É. Vamos ver se eu tenho mais algumas E perguntas. Coitado. essa 13ª ali tem a ver com alguma superstição que ela foi excluída? Eu Como não a gente tem lá sexta-feira 13, é um negócio negativo. É mais a ver com a questão de divisão de meses para o calendário, Pra né? A encaixar. gente tem 12 para encaixar, né? Exatamente. Nesse aqui mais por causa tem disso. 12 nesse aqui? Nesse comento que você trouxe? Então no ano bissexto Não. entra essa É, ainda dia mais ali. Ah, Tem que confirmar essa tá atualizado dela não, aqui, ó. essa esfera aqui, ela traz só as zodiacais. Então, para as zodiacais, a gente considera 12. 12. Que Aqui são já dá chamadas pra- zodiacais. Mas já se a dá gente seu olhar pulo. aqui e seguir o caminho das zodiacais, ó, Sagitário, Capricórnio, Aquário, aí a gente vai passando para cá, ó, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e aqui, Serpente, que é do Serpentário. Ah, por isso que Que tiraram, é bacana. serpente. Ninguém quer uma serpente. né? Serpentário e Ofiuco, elas estão do lado a lado. Daí depois a gente já passa para de... cadê me perdi? Aqui, para Aquário. Então tá entre Leão e Aquário. Viu? Mas Serpentário. tem que ter criatividade, porque eu fico olhando o céu assim, eu fico, nossa, estão vendo um escorpião aqui, estão vendo um bode. Eu tão nunca vendo... vi. muita Eu fiquei olhando nunca assim, vi Dá isso. pra ver, é Nossa, bem legal. meu Eu Só que já tem que ligar consegui a ver pontinha. com um programinha de celular, Aquele né? desenho, Você assim. aponta, desenho. aí ele deixa nítido ali, destaca a constelação X, enfim. Porque você olha, tem várias outras estrelas. Sim, ali, não, né? A gente tem que vê ter de imaginação pra ver isso É. daí. Aqui a gente vê de ponta cabeça. Então, além de ter imaginação, você tem que imaginar elas de ponta cabeça. Cabeça. Você ir lá Existe pro uma hemisfério distração norte. um pouquinho maior, né? Um esforço duplo. Mas a gente sabe que a parte aqui de horóscopos, né, astrologia é mais para a parte do entretenimento, mas muito do que a gente viu em relação à esfericidade da Terra é importante para várias tecnologias, né, atuais que a gente usa. Então, sei lá, o GPS, alguma coisa assim, que a gente usa aí no dia a dia, né? Principalmente a questão da correção relativística, né? Se não houvesse a correção relativística, o GPS não duraria mais, sei lá, um dia. Né? Fala pra nós aí Ele perderia pouquinho o mais quê? o que é Porque essa correção. a questão da gravidade, ela altera o intervalo de tempo medido, Uhum. entendeu? Então, eu tenho que levar em conta essa correção para que ele consiga fazer o quê?
uma leitura correta do espaço no tempo. Peraí, como é que Perfeito? funciona o GPS? Olha, como Só funciona da questão das ondas ali. exatamente, eu não sei, tá? É a Mas ele triangulação que tem, eles fazem. ele tem que ele tá orbitando ao redor da Terra, né? E aqui que acontece ali? Tem um fenômeno chamado de dilatação do tempo, contração do espaço, que deve ser levado em consideração para corrigir o quê? Os erros que ele poderia ter. Isso acontece por conta da Da velocidade. gravidade, da gravidade. esse campo gravitacional ser Da Terra ali. pouco menor, né? Ter distorções, né? Entendi. Uma área complexa aí. Pois é, complexo. é precisão de milímetro, de milissegundo, alguma coisa, né? Sim, bem preciso, né? Tem que ser. Esse daí que a gente tem no Google Earth já é preciso, imagina os, né? Pois é. E lembrando, GPS é uma das formas que a gente tem, né? Tem vários outros aplicativos, né? Que para medir aí Distâncias. distâncias, para dar o posicionamento, né? Tem. É. Ainda bem. Que hoje, acho que na maioria a gente acaba usando GPS. Não sei se a gente usa outros aplicativos. Eu acho que GPS é bastante comum, né? Aqui para nós, nos Estados Unidos, mas você pega a China, a Rússia, são outros sistemas, né? Ah, é? Qual que eles usam? Eu não sei o nome, eu também mas não sei. são sistemas diferentes. Eu também não conheço. Mas é mais tecnológico assim ou é analógico o negócio? Não, acho que deve ser equivalente, né? Só algo diferente. Olha, por exemplo, esses reloginhos que a gente tem, como que chama? É smartwatch? Smartwatch, Né? De vez em quando eu nado numa piscina e tal, ela tem, teoricamente, 25 metros. Aí eu conto o número de piscinas que eu vou e volto. E a distância, cara, precisa. Por exemplo, se eu nadei 1.000 metros, ela vai apontar ali 1.005, mas teve a distância que eu tive que entrar e sair da piscina, entendeu? É muito preciso, né? A tecnologia de hoje em dia. Pois é, o rastreamento forte ali, né? O rastreamento é bem forte. Não, essas aí é umas doideiras. Eu nem vou falar muito desse assunto, que não é o foco do episódio, né? Sim. De privacidade e tudo mais ali. Você desliga o negócio pra ele não te captar onde você tá e ele continua coletando a informação. É um negócio bem doido, assim, mas não é do episódio. Pulsação, né? Enfim, né? Várias coisas. Faz. Né? Bom, eu tenho umas outras perguntas lá falando da rotação da Terra. Vocês falaram que o negócio gira, mas o meu copo tá parado aqui de café. Como é que funciona? Que a pessoa se pergunta, né? Se tá girando, por que a água não fica balançando aqui? Por que não fica se mexendo aqui? O nosso planeta ele é praticamente um referencial inercial, né? Se a gente considerar essas pequenas distâncias e tal, mas obviamente ele está girando, então estritamente falando ele não pode ser considerado, né? Ele sofre aceleração, né? Aceleração centrípeta, beleza? E a velocidade de rotação, ela não tá mudando com o passar do tempo. Ela é constante. Se a Terra freasse, aí a tua... daí... Aí tua a água água do mar lá vai. ia Pesa Pesa no no freio. freio, motorista. Aí você ia sentir. A gente não sente, o que é bem legal é que o corpo humano, a gente não sente velocidades constantes. Então, a gente não sente que Não o tem planeta... como medir, né? A gente é um 1.000 por hora, acelerômetro. 10 por hora é a mesma coisa. Para nós é a mesma coisa. Agora a gente está a milhares de quilômetros por hora por causa dos movimentos do planeta Terra, seja de rotação ou de translação. A gente não sente isso. A gente está em um movimento junto com o planeta. Mas, se houvesse qualquer mudança nesse movimento, a gente passaria a sentir essas acelerações. A diferença do movimento ali a gente consegue. A gente só sente a diferença da velocidade, que é a aceleração. Aí a mudança da velocidade que a Raquel falou gera um fenômeno chamado aceleração. E isso a gente percebe. Sente, a gente sente, exatamente. A gente sente acelerações. Por exemplo, quando você está num elevador, se você pegar um prédio super alto, né? Não aqui o de 4 andares na UTFPR. Que às vezes está estragado ali. E às vezes a porta não abre. Não abre, ele abre no outro andar. Ali. Mas se você pegar um prédio bem alto ali, 10, 15 Burj andares... Khalifa. Você sente o início do movimento, que é quando o elevador está acelerando, e depois você só vai sentir o final, quando ele está parando lá no último andar, que é a desaceleração. O meio do movimento é como se você tivesse parado.
O corpo humano Monótono. não sente Não isso. sente, né? Não sente nada. É no ouvido que ele faz essa sensação? Que vai pro Não, cérebro? você sente na diferença do seu peso É. mesmo. Você sente como se você Cê- estivesse sendo achatado No em início relação achatado ao chão e depois empurrado chegando pra você cima. sente que você tá É, crescendo. aí é bom pra barriga. É, né? isso, dá uma alívio. Dá uma diferença É, na força normal, que é essa força que o chão faz de reação ao fato de você estar pisando nele. Então, o teu peso continua igual. A força, peso que age em cima de você continua a mesma, porque a aceleração da gravidade continua sendo a mesma, que está agindo em você. Mas o fato de você estar subindo ou descendo afeta o quanto esse chão está reagindo, a força que esse chão está fazendo nos teus pés. E aí, por isso que você Você sente sente maior, você se sente mais pesado, né? Entre aspas, quando ele tá começando o movimento, porque essa força normal vai ser maior, e quando ele tá diminuindo, freando lá para chegar no andar, você sente ela menor. E é E aí nesse, parece ser é nesse mais aí que os leve. caras usam lá nos treinamentos de astronauta, né? Que eles ficam... É girando que eles ficam girando? Que eles eles têm que desmaiam? experimentar acelerações bem altas, né? Bem alta, né? Uhum. Nossa. Tanto girando quanto acelerando em linha reta, freando e grandes acelerações. Acelera e freia bruscamente. Nossa. Todo Os pilotos treinamento. desmaiam lá, os de avião, né? De caças, De né? O piloto de caça Isso. desmaia por alguns milissegundos quando tá nas manobras, acaba Eu desmaiando. assisti recentemente um documentário daqueles pilotos de aviões de manobra, sabe? De exibição. E aí, realmente, alguns desmaiam durante... Porque é muito Não, brusca, né? A Sim, mas mudança a de- força que age sobre você é enorme. Eles podem dormir no trabalho tranquilo, né? Não é tão tranquilo O problema é assim. que às vezes não acorda, né? Meu Sério? Deus, se não acordar, acabou. É, acaba, né? Ele pode errar o Ah, fazer uma... A exibição. movimento ali, É. Bom, Essa questão também da rotação da Terra deve ser levada em consideração para lançar um satélite aí. os Tá? Para o foguetes pessoal da- que gosta de lançar satélite, né? Ela tem uma determinada velocidade, mas a Terra está girando em torno, né? De um determinado eixo. Então, você deve levar em conta já essa própria velocidade de rotação, que vai ser o impulso inicial para lançar lá fora. Ah, pra Para ajudar. colocar o satélite em órbita Pra aí. ajudar. pra ajudar. Já E ajuda. normalmente quando a gente vê, ele parece que não sai completamente na vertical, né? Só nos momentos iniciais, mas depois parece que ele toma uma inclinação. Sim, é. É por conta disso. Então, Eu pra não levar sei em se... em porque consideração o a próprio- velocidade, né? Porque já deu um empurrãozinho inicial, Aham. né? Mas realmente, né? A gente está aqui paradinho, tudo tranquilo, nem a água se movimentando. Se mexe, os líquidos aqui estão paradinhos. Explica o mar, as ondas do mar. O que explica as ondas do mar? E aí? Bom, as ondas em si eu não sei, mas a maré É a com Lua. relação à atração gravitacional da Lua. Né? A maré, sim. A maré é essa relação gravitacional Sobe e desce, mesmo, né? né? Esse sobe e desce. Mas a onda em si, pra mim, eu creio que é um O fenômeno vento. por causa do vento. Justamente por causa de movimentação de massa de ar. E aí, essa movimentação de Deve massa de influenciar, ar com influencia certeza. Sim, pra... regiões de diferentes expressões, Sim, né? Cria o tipo, vento. isso. eu acho que é isso. O pessoal comenta que esses furacões, então, essas coisas mais, né, perigosas, Catástrofes. sempre nasce na região dos trópicos, né? Que é Sim. calmaria, né? Mas é verdade. E aí vai vento ganhando força conforme Isso. vai Se movimentando. se afastando ali do do Equador, do Equador. É. diferenças Muito de provavelmente pressão. por causa dessas movimentações de massas de ar. E também de correntes, né? Correntes marítimas. A Tem. gente tem as correntes que sobem, né? Como se fossem Vão- rios, é, né? Pelo mar. Percorrendo aí É muito os interessante oceanos, isso. né? Nossa. É E bacana, é né? bastante massa de água, né? Pra chegar no Nossa. negócio gelado, Sim. quente do outro lado lá e É. misturar tudo. A Inglaterra é um país que, apesar de estar numa latitude bem alta, bem ao norte ali do Equador, ela não é tão fria quanto países que estão mais ao sul, como, por exemplo, a Alemanha, França. A Inglaterra está mais ao norte, se a gente olhar no globo, e ela não é tão fria porque ela recebe a corrente de água do Atlântico, que é uma corrente aquecida, aquece a ilha, e aí a temperatura ali no inverno não é tão fria. Em consequência, está sempre nublado. Mas não é tão frio 300 quanto dias outro. por ano. É, quase Nossa. isso. Não vem um sol. Não, às vezes passa ali 3, 4 semanas nubladão. E aí, quando sai o sol, o povo fica feliz. Sai todo mundo curtir 15 um pouco graus do vai pra solzinho. praia. É, tipo isso. aham. Com relação a isso, eu me lembro quando eu morei em Alberta, né? O dia amanhecia lá por volta de 10 horas da manhã e às 4 da tarde já estava
bem escuro. Cara, isso é um tanto Peraí, quanto Alberta é depressivo. Canadá, né? É, em Canadá, no Canadá. No inverno, No né? inverno, né? 6 horas de sol? 6 horas, isso, aproximadamente 6 horas e pouco. E no verão, meia-noite, o céu claro. Não tô falando assim, extremamente claro, mas você via, né, a luminosidade, né? Porque depois que o sol se põe, ainda tem uma luminosidade. Isso. Assim como antes do sol nascer, ainda tem um pouco de luminosidade. Tem filme e série que não coloca isso certo, né? O sol se põe e fica tudo escuro de uma vez. Mas é por causa da latitude, é Isso. justamente por causa do quão afastado você está do dos Equador. polos, né? Ou mais próximos dos polos. Quanto mais próximo do polo, maior vai ser essa diferença. Porque quanto mais afastado você está do Equador, o que a gente vai ter? O Sol, ele vai... A gente aprende no colégio que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Só que isso vai mudando durante o ano. Durante o verão, para nós aqui que estamos no hemisfério sul, o Sol vai nascendo, ele vai se afastando ao sul do leste. E durante o inverno, ele vai se afastando a norte do leste para nascer. Isso significa que ele só vai nascer a leste e se pôr no oeste 2 dias no ano, que são os dias de equinócio. Equinócio de outono e equinócio de primavera. Durante todos os outros dias do ano, ele vai nascendo cada vez mais afastado desse ponto que é o leste. Então, no verão, ele vai se afastando ao sul e aí o caminho que o Sol vai fazer no céu vai ser maior. Só que quanto mais afastado você está do Equador, maior é a amplitude desse fenômeno. Então, o Sol vai ter um arco muito maior acima de você. E por isso, você acaba tendo dias mais longos. Né? E se você ir subindo cada vez mais e mais e mais, se afastando do Equador até chegar no polo, vai chegar um momento que o Sol ele não vai mais se pôr, ele vai começar a nascer e aí ele só vai girar. Ele vai descer perto do horizonte, que seria quando ele está se pondo, e depois ele vai subir. Então, nesse momento, você tem 24 horas de sol, que seria o verão. E aí, isso vai mudando dia a dia, ele vai se pondo. Então, ele começa a se pôr e volta um pouquinho. O dia vai ficando mais curto, mais curto, mais curto, até você chegar no inverno. Então, aí no inverno, ele não sai mais da superfície ali do horizonte. Então, o sol não nasce mais. E aí, fica só a noite. Enquanto que durante os equinócios, você tem mesma duração de dia e noite. Né? Então, se você estiver no Equador, você vai ver o sol nascendo sempre a leste, exatamente sobre a linha do Equador, nascendo sempre a leste e se pondo sempre a oeste. Isso faz com que, durante o ano inteiro, todos os dias tenham a mesma duração. E aí leva você a ter um clima equatorial. Então, não tem aquela mudança de estação de ano. De temperatura, né? Já o clima, para nós, é tropical. Mais pro sul do... Mas a gente está afastado, né? Ao sul do Equador. Né? E a gente aqui ainda está para baixo, né? Do trópico. Então, isso significa o quê? Que essas diferenças vão ser maiores dessas posições de afastamento, de onde o sol nasce e se põe. Então, no inverno, ele vai descrever um ângulo, ele vai ter uma angulação muito menor em relação ao horizonte, e aí o dia vai ser mais curto. Então, quanto mais afastado, maior são as diferenças de dia e noite ao longo do ano. Mais brusca essa diferença. E aí isso deixa muito mais significativa a diferença entre as estações do ano. Que legal. É muito bacana. O que é... Eu ia perguntar, você falou dentro dos polos. O que é aquelas luzes que o pessoal vê no céu verde, azul, vermelho lá? São auroras. Aurora austral. O que causa essas auroras? É interação de partículas que são emitidas, partículas de alta energia ali, emitidas pelo Sol, e elas interagem com o campo magnético da Terra. E aí, por causa dessa interação com o campo magnético, forma aquelas que parecem nuvens, mas não são nuvens, né? Você já viu aquelas já, luzes. Já, é muito lindo. Eu vi 2 vezes já. É muito legal. Eu viajei, eu fui pro Polo Norte. Eu recebi alerta no celular. Não vi tão intenso assim, mas eu já vi já. Eu sempre quis ver. E aí, quando eu estava fazendo doutorado, quando estava morando na Inglaterra, a gente viajou e foi até dentro do Círculo Polar Ártico, no norte da Noruega. Que legal, meu. Para conseguir ver. Os 2 primeiros dias a gente não viu nada, porque estava nubladão. Mas aí limpou o céu
A gente passou lá uma cadeia de montanhas, foi para uma outra cidade e aí a gente conseguiu ver. É muito bonito. Legal. Só que isso é mais forte nos polos, a gente consegue ver isso quando a gente está mais próximo do polo do planeta, porque ali o campo magnético é mais intenso. Então, na região do Equador, aqui para baixo, a gente não tem o campo magnético tão intenso. Apesar de receber essas partículas, o campo magnético não é suficientemente grande para formar essa luminosidade. Enquanto que nos polos, o campo é muito mais Porque ele intenso. tá mais achatado nos polos? É isso que causa A intensidade dos campos, né, ela é mais intensa nos polos do planeta, né? Por isso que lá esse fenômeno ocorre com maior nitidez. Que as partículas que vêm de todas as regiões do universo, né, algumas são carregadas. E uma partícula carregada, quando entra na presença de um campo magnético, ela pode sofrer a ação de uma força magnética. E algumas começam um movimento de espiral. E isso leva a uma aceleração. E as partículas emitem luz. Ela ganha mais energia nesse processo e ela Exatamente. Emite luz. ela vaza um pouco de luz ali nesse Exato. processo. Ela é acelerada, né? O raio-x, né? Elas são aceleradas, ela acaba emitindo luz. Né? E o campo magnético é por causa do núcleo da Terra. Por causa do Essa é uma núcleo da boa Terra. pergunta, O né? Eu campo não sei se magnético- alguém tem uma resposta Definitiva, precisa, assim, né? definitiva. O que eu ouvi falar é que como a Terra rotaciona, no interior da Terra a gente tem o quê? Sei lá, rochas no estado líquido e o movimento de cargas gera o que a gente chama de corrente e isso leva a uma formação Tem do campo níquel, magnético. ferro, né? Isso. São Porque gás carga magnéticos. elétrica em movimento gera campo esse magnético. campo magnético. Então, Meu como Deus. no centro do planeta você tem carga elétrica em Isso. movimento, o planeta tem um campo magnético. Ô, Thiago, você Que- falou ali da carga, eu fiquei com... Me veio uma curiosidade. As perguntas, agora vamos começar as perguntas. Ai, meu Deus. Entre Agora eles. me ajuda, Edgar. Agora a pergunta é séria. Porque tem a aurora boreal ou austral, Uhum. né? Boreal é se é no Polo Norte e austral se é no Sul. Mas tem auroras que são verdes, tem outras que são mais rosas, roxas. Azuladas. Nossa, eu achei que azulada. era colorido. Sim. Não, Então, tem. né? A que eu vi foi meio... eu vi como se fosse uma cortina cinza sobre o céu. Não cheguei a ver verde, E azulado. é bem intenso, que nem a gente vê na TV. É Olha, bem- o que eu vi, não. As que eu vi Ah, bem intensa. mas existe. E se movimenta, é muito É. legal, porque não se movimenta que nem uma nuvem, mas se movimenta por causa desse movimento com da uma partícula. toalha, assim, uma cortina, como se né? fosse uma cortina É, que mexendo legal. assim no vento. Mas a minha pergunta é, a cor tem a ver com o tipo da partícula? Olha, boa pergunta. Ou tem a ver Eu com a energia não que ela sei. ganha? Eu fiquei bem nessa Não dúvida sei, agora. Raquel. Por Pode que ser que com o tem tipo de cor partícula, né? diferente? Quando queima Bom. no fogo é partícula, né? Mas porque também pode não ser é a diferença de A nível, diferença de nível, né? Da É. transição que pode estar acontecendo. Ela tem uma energia diferente. Consequentemente, a energia é igual a HNI, deve mudar Muda então, a frequência, muda a É. cor. Mas isso é o que a gente enxerga, né? É. Sim, E a maior parte, não é provavelmente, a visível. gente não enxerga. Aham. Mas é bem intensa. Na câmera fotográfica fica muito mais porque você fica saturando ali Sim. o CCD, né, com a luz. Entendi. Mas mesmo assim, a olho nu me surpreendeu, porque eu achei que Foi fosse claro. ser mais fraco. Uhum. E a gente consegui ver verde e rosa. Que Muito legal. bonito. Teve uma ocasião que eu não pude ir para o parque, né? Porque eu morava na cidade, na capital, eu tinha que me deslocar para um local afastado por causa da luminosidade da cidade. Mas nessa ocasião foi tão intenso que na cidade eu consegui Conseguiu ver ver. um pouquinho Nossa, esverdeado, que legal. mas pouco. Não foi igual aquelas fotos do pessoal no Polo Sul, na Antártica, sei lá onde, enfim. O sonho da Beth é justamente visitar. Vai pra uma lá, região vai ter que assim dar uma tem a pitada de aurora. sorte também, né? Aham. Vai pra Lapônia, lá... Aproveitar já a época ali de Natal, né? É porque É. geralmente Papai é Noel. nessa época, por que é mais fácil de ver, né? Se você ir pro hemisfério norte. Uhum. Então, na época ali de novembro, dezembro, janeiro, é quando você tá durante o inverno. Então, Sim, os dias são mais menores. curtos, você tem noites mais longas. Uhum. Você vai ver isso durante a noite, Uhum. porque senão o sol vai ofuscar. O fenômeno continua acontecendo, só que a luz do sol ofusca. Mas também tem períodos de grande atividade solar. Então, quando a gente tem períodos de grande atividade solar, o Sol está ejetando essas partículas de alta energia. E quando tem essa ejeção de partículas de alta energia pelo Sol, o fenômeno ocorre com mais intensidade. Então, dá para prever e tentar planejar a data da viagem verificando os períodos de maior atividade solar. E tem gente que faz isso. Os Olha aí. caçadores de aurora, legal. os pessoal que organiza viagem para ver hobby a aurora. barato, né? Sim. Ficar viajando o mundo ali.
Mas geralmente pro Polo Norte, porque geralmente a gente acaba tendo maior atividade solar ali perto do final do ano. Por que eu não me lembro. Na Finlândia, nós recebemos um alerta de atividade solar e saímos para ver. E aí nós não vimos, estavam menos 15 graus, mais ou menos, e não vimos nada. No dia seguinte, todo mundo, você viu a aurora? Você viu a aurora? Não, não vi. Por quê? Porque nós estávamos olhando para o sul. Ah, Olha só. Nossa, esqueci de olhar pro tem que norte. olhar pro Pro norte. norte. É importante. Tem que olhar pro norte. Exatamente. Tava, tipo, Putz, todo mundo aqui, já né? tá iluminando aqui. Que dó. Pois é. E procurar também um local com pouca formação de nuvens, onde não neva tanto. Então... Com altitudes maiores, é melhor, será? Não, você vê da cidade também. Você vê, não precisa subir uma montanha e ir num lugar assim, né? Mas consegue ver mesmo de locais planos. Mas no caso, assim, de cidade, tentar evitar poluição luminosa. Porque a Sim. poluição luminosa Vai vai ofuscar, né? ofuscar. Uhum. E hoje ofusca, se a gente pensar assim, vou observar o céu noturno aqui de 2 vizinhos para tentar ver as constelações. Você vai Já é conseguir. difícil, É né? muito difícil. Você vai Pois é. ver Se você se Sirius passar e pra uma área monte. rural, você já vê bem melhor. Você vê muito mais, É. você consegue ver até a Via Láctea. Uhum. Você consegue ver o centro da nossa Via Láctea no céu, porque a gente não tá no centro. Sim. A gente tá lá num cantinho, do cantinho do cantinho. Então, da onde a gente tá, a gente consegue ver aquela faixa leitosa no céu, que parece uma nuvem São bem estrelas. fraquinha, Uhum. e é só estrela, é luz, é tanta estrela que aquela luz, quando chega para nós, parece uma nuvem, e vem do centro, da região central da Via Láctea. E ocorreu há muito, muito tempo atrás. Senão a gente tá olhando pro passado. Uhum. Isso é algo... isso é muito não, legal. assim, já começou a É. É uma perturbar ideia já. difícil de conceber, né? Sim. Que a gente tá olhando para Pro milhares, né? Talvez de Não, anos aí, né? Voltando ao tópico da nossa discussão, né? Se a gente... Vamos começar aqui pensando no nosso sistema planetário. A gente sabe que os planetas giram ao redor do Sol. Na verdade, isso é falso. Tanto o Sol quanto os planetas giram em torno do centro de massa do nosso sistema solar. Mas como o Sol é um cara que tem muita massa, massa. É tá próximo dele, né? tá próximo Tá dele. próximo. Aí, beleza. Então, tá o nosso sistema solar. E o nosso sistema gira em torno de outras estrelas, que as galáxias giram em torno... Afinal de contas, para onde que a gente tá indo? A gente tá girando ao redor do centro da Via Láctea. E aí a nossa Nossa, galáxia tá num movimento... Se a gente pensar num universo que tá se expandindo, a nossa galáxia tá se afastando de outras galáxias. Mas é louco isso daí, não é? Não, é uma doideira. E a gente tá paradinho aqui. Nem percebe. Nem né? percebe tudo isso aí. Uma pergunta que eu fiquei curioso uma vez, e eu vi, acho que era um vídeo, uma coisa assim. Vocês sabem dizer por que as galáxias, elas têm mais ou menos um formato achatado? Porque nós estamos falando de 3 dimensões. Por que não fica tudo disparado como se fosse uma nuvem? Por que ele fica meio que achatado, tipo um disco, assim? Eu não sei. Não sei Também responder não. essa pergunta. O cara deu a explicação que fizeram um experimento ali e tal, com computador, né? É por chance mesmo, por sorte e por ser mais estável. Se você tem todo um monte de estrela orbitando um monte de corpos, um orbitando junto com o outro, tudo Uhum. misturado, eles vão se chocar tanto que a tendência é o movimento ficar só um plano. Porque há muito choque entre eles. Então, assim, para eles não ficarem se chocando e se estabilizar, eles se estabilizam como se fosse um disco. Por isso que a maioria das coisas que você vai ver é disco, é um formato meio disco, entendeu? Por exemplo, o movimento da Terra ao redor do Sol ocorre num plano. Num plano. Num plano. A tendência é. Como é que fala? Não é entropia que fala certinho? Minimizando a energia, no caso, do sistema. Porque se não tá num plano, eles vão se chocar em algum momento. Se vai se chocar, ele vai tender a um negócio mais estável. Mas faz sentido. Por exemplo, a formação dos anéis de Saturno. É É resquício de choque choque. durante a formação. E aí, por causa da rotação do planeta e gravidade, Vai. esse achatando. material foi achatando e Isso. formou os discos ao redor. Poeira, É tudo que é algo tranqueira. quanto de espessura, uns 100 Ai, não metros, é sei, um negócio não muito lembro. Sério? pequeno em Não sei, relação né? ao tamanho dele. tamanho, Não, é. 100 metros Eu não sei se nessa é 100 escala metros, mas é um aí, negócio tá. muito pequeno É, comparado. é nada, né? Aham. É nada, mas dá de ver, a gente consegue ver com o telescópio. Sim. Júpiter também tem anel, apesar de a gente As não luas, ver... enfim.
Diversas luas, né? Júpiter tem diversos, tem mais de 100 luas, Nossa. se eu não me engano. É por causa da gravidade, é muito grande. Então, qualquer coisa que passa É captado. ali Vira é a lua, captada. vira a lua. Só que a grande maioria das luas de planetas, elas não são esféricas. Eu comentei isso hoje com o Guilherme. É um pedregulho, um batatão ali que foi capturado pela gravidade do planeta e começou a orbitar. A minoria das luas são bonitinhas ali, redondinhas. E também pelo fato de ter pouca massa. Compara a massa de uma luazinha com a massa de Júpiter, né? Não é nada. Que daí não pressiona, O campo não- gravitacional de Júpiter é A muito própria intenso. massa do planeta pode distorcer Olha, não sei se distorcer, né? Mas como esses corpos pequenos, igual a Raquel falou, normalmente eles têm um formato esférico. Sei lá, E eles uma provavelmente batata. vêm de choques de outros Vem de objetos, choques, então já sim. são Já são. fragmentados. Vários são asteroides que acabam sendo capturados e ficam ali orbitando o planeta. Tinha algo que eu queria falar, que vocês estavam falando dos choques. Depois, se vier. Tá. Tá. Se vier, eu Se falo, lembrar, na Aí eu hora vou ter que veio. fazer aquela pergunta, né? E vida fora da Terra? Vocês acreditam? Olha, como que eu posso falar que não tem ou que tem, né? Porque o nosso universo, ele é É grande. muito É grande. grande, Grande, né? né? Mas eu não posso afirmar aqui Que que sim, que não. existe, tá? Mais uma opinião, assim, um achismo mesmo. Assim. Um achismo. E Possibilidade Olha. existe. Se você verificar, assim, que a gente tem milhões de estrelas. E essas estrelas estão em milhares de galáxias. De E anos-luz de daqui. anos-luz, né? Tem uma foto muito legal, eu não lembro se foi do Hubble ou do telescópio novo que substituiu o Hubble, mas que é uma foto de espaço profundo. Então, aquele telescópio, ele orbita o planeta Terra e ele está apontado para um determinado local e fotografou o universo. E quando a gente olha para essa foto, de início a gente acha que são estrelas, mas não são estrelas. Cada pontinho daqueles é uma galáxia. E em cada galáxia a gente vai ter milhões de estrelas com vários possíveis sistemas planetários que são sistemas de planetas que orbitam estrelas. Uhum. E hoje a gente tem vários exoplanetas já descobertos nos últimos 20 anos, são várias centenas deles. Isso dentro da nossa galáxia. Então, se a gente pegar isso, expandir esse pensamento, extrapolar para outras galáxias, existe possibilidade de você ter planetas rochosos a uma distância considerável de um Sol que possibilitaria você ter água na forma líquida. Agora, se só isso vai ser suficiente para se ter vida, já é outra pergunta, mas existe a possibilidade. E aí entra outra pergunta, que tipo de vida? É, isso que eu ia querer perguntar, né? Que tipo Né? de vida, né? Seres humanos, Humanoides, extraterrestres, assim. humanoides, sei lá. Alienígenazinho ali. A É, grande- um pequenininho verdinho ali, Cinza ali, tal, olhando. com Eu olhão. imagino que a grande chance, assim, seria de organismos Bactérias, unicelulares, Mais bactérias, simples, né? mais simples. E isso já seria fenomenal se a gente pegar numa escala de tempo, né? Seria fenomenal você achar um sistema planetário com planetas que orbitam uma estrela no qual há a possibilidade de você ter alguma forma, algum organismo que, com o passar do tempo, por que não poderia se tornar um outro tipo de vida? Né? Tem Não que dá lembrar para que negar que isso que a existe gente a tá vendo é o possibilidade. passado. É É o o passado de passado. quantos bilhões de anos Exato. atrás, Eu né? acho que o grande problema é a comunicação, né? Não, a dá gente tempo. nunca vai Vai ser ficar em tempo sabendo. real, né? Não, Então, não vai ser. Tem um pouco de atraso ali. A gente nunca vai ficar sabendo. A gente nunca... As distâncias são São muito muito longas. grandes. E os tempos, né, são enormes. sim. Milhões, É, milhão entendeu? pra cima, né? Milhões de é anos muita para cima. coisa. A escala do ser humano é... E pensar na nossa, que vive o quê? Sei lá, chutar alto, 100 anos? Pois é. Se eu não me engano, eu posso estar errada no valor, mas a galáxia do Sombreiro é uma galáxia muito legal de observar, porque ela tem o formato daquele chapéu mexicano. Ela está a milhões de anos-luz. Eu não me lembro se são 38, 32 milhões. Mas são, assim, dezenas de milhões de anos-luz. O que é um ano-luz? É isso que eu Ano-luz... pedi para você explicar. Ano-luz é uma distância, uma medida de distância. Apesar de ter a palavra ano, que é uma palavra relacionada a Tempo. tempo, o ano-luz é uma medida de distância. Então, é a distância que a luz leva para percorrer em um ano.
viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Por 300 mil por segundo. É muito longo, é muito... É muito longe. Não, mas ela falou É difícil Ela tá até falando de de 38 imaginar, né? milhões. Então, essa galáxia está a Aí, 38 inimaginável. milhões de anos-luz. Quer dizer que, se hoje eu colocar um telescópio, apontar para a galáxia do Sombreiro, para observar ela, e a gente consegue ver ela com o telescópio aqui da Terra, a luz que eu tô vendo, hoje, saiu dela 38 milhões de anos atrás. Quer dizer que se no dia de hoje... Eu tô pensando em algum... Ai, velho, que tristeza, nossa. Então, quer dizer que se no dia de hoje acontecer qualquer coisa, apagou o Sombreiro, apagou a galáxia, Vai demorar. Alguém Vai foi lá levar- no disjuntor... vai levar 38 milhões de anos Pra gente ver o pra resultado. gente ver o que aconteceu. Então a gente nunca vai saber. E só pra gente ter uma ideia, né? Se apagasse o Sol agora, Também demoraria demoraria. 8 8 minutos. minutos. E o Sol é a E o estrela... Sol tá perto. O Sol é a estrela mais próxima da gente. Então, assim, pode ter? Pode. A gente vai ter contato? É muito improvável. É muito difícil. é uma pena. É uma Eu tava pensando em ser abduzido aí algum tempo atrás, mas eu acho que não vai rolar não, viu? Probabilidade Então, muito É pequena. pequena. Pequeno. Tem aquelas experiências, os relatos, vocês já viram, né? Da Tem. pessoa que foi abduzida. Ah, sim, E tem E eles diversos. fizeram experimentos lá, uns Sempre negócios. tem. Colocaram chips. Né? Colocaram uns negócios ali. Pois é. Criatividade humana é grande. Pessoal, deixa eu infinita, só, voltando aqui, fazer uma correção, então. A espessura aqui dos anéis lá de Júpiter, sim. dei uma olhada aqui, então, em torno de 30 a 300 quilômetros. Ah, mesmo e vamos assim- pra uma grandeza ali. Uma Mas, grandeza. mas o raio, em torno de 122 mil quilômetros. O Então, de Saturno. é, Para ter ideia de tamanho, Júpiter é um pouco maior que Saturno. E se Júpiter fosse um... Não, desculpa, Júpiter. Júpiter? Ah, os é. anéis de Júpiter, Júpiter. que é mais fino que os anéis de Saturno, né? Uhum. Porque a gente quase não vê. Para ter ideia de tamanho, se Júpiter fosse um aquário, sabe aqueles aquários de peixinho redondo, Uhum, sim. transparente? Se Júpiter fosse oco, né? E a gente pegasse planetinhas Terra e colocasse ali dentro, caberia ali mais ou menos 1000 planetas Terras dentro. Só pra gente ter uma ideia do Em tamanho. termos de massa ou de volume? De volume. Pegar ali o raio do planeta Terra, a esferazinha de planeta Terra E e vai ir preenchendo preenchendo esse o aquário aquáriozinho. de Júpiter. Caberiam Júpiter aproximadamente é mais 1000. gás, não é? É só gás. Que ele É, tem tempestade gás, de Sim, coisa lá. sim. Sim, tem E tempestades o Sol gigantescas. é da ordem de 750 vezes a massa dele, 750 vezes maior do que todos os planetas do Sistema Solar, Nossa. somados. Nossa. E o Sol Não é tem pequeno. como pensar nisso? Eu não tem, perco não a noção. é. Eu perco a noção desses E o dados Sol é também. pequeno. Então, Ah, Comparado exato, né? Eu sim, a vi gente tem estrelas. A estrela que fica na constelação de Escorpião, que é o coração Que é a da minha. constelação do teu Aí, ó. signo. Ixi, do Tava coração, errado. que é uma estrela bem vermelha, ela é muito maior que o Sol. O nosso Sol, perto dela, se a gente colocasse em mesma escala, é quase um pixel dentro de uma imagem que preenche a tela. Então, some, desaparece. some. Aham. Não Desaparece. dá pra imaginar, né? É. A escala é muito gigantesca. não é do dia a dia, né? Não Ó, é, eu vou ali vou na ali cidade, voltar. 5, 6 Então, quilômetros. Então, Quanto tempo eu levo, né? Diante dessas dimensões gigantescas, né? Se a gente olhasse o planeta Terra de fora, lá do espaço, o que a gente veria? É muito difícil de ver de longe, né? Eu ia perguntar sobre a formada, mas depois eu faço ali. Ah, cara, eu acho que dependendo aí a gente não ia nem enxergar o nosso planeta, né? Porque pensando na nossa galáxia, que é um conjunto de sóis, estrelas, etc e tal, eu acho que a Terra talvez seria uma... Nem Qual mostra. será que é o pulgazinha. limite ali pra gente observar? Tem uma Não sei. foto muito legal que mostra o planeta Terra. Inclusive, Carl Sagan apelidou, né, nessa foto o planeta como um pálido ponto azul. Até tem, acho que um livro, né? Tem um livro É. dele, que é o Pálido Ponto Azul, que fala, né, sobre Ele o é planeta. fenomenal esse cara, né? Então, a gente veria isso. Um pontinho pálido, azulzinho, muito pequeno. Então, mas muito pequeno, muito né? pequeno. Não, quando eu falo muito pequeno, É pequeno. é pequeno. É tipo assim, um pixelzinho É. numa imagem, Mas esse, sabe? assim, pensando numa visão de qual planeta, por exemplo. De Marte, assim, alguma coisa? Não, Não. eu não sei. Não, se eu não me engano, essa foto foi feita por uma sonda Uhum. que estava indo, acho que para a Voyager, se eu não me engano, foi feito
Eu não me lembro, eu acho que é alguma coisa assim. E ela mostra o planeta Terra de longe, e é extremamente pequeno. É como se a gente estivesse vendo numa, sei lá, Um grão de mostarda ali, num um... grão, uma cabeça de É. alfinete, sabe? Numa quadra ali de Sim. futebol, de Nossa, basquete, teria que sabe? prestar É muita minúsculo, atenção, tem que né? prestar muito, É, muito. tanto que nessa Olhar imagem, cuidadoso. se você olha rápido, você não vê Não o enxerga. planeta, porque ele é muito minúsculo. E aí, se começar a pensar que a gente é um planeta pequeno, que orbita uma estrela, essa nossa estrela está dentro de um sistema solar, que está num braço da nossa Via Láctea, a gente não está nem perto do centro, e essa longe. Via Láctea está dentro de uma vizinhança de outras galáxias. Resume, não vê nada. Não vê, vê né? nada. Não enxerga. Não vê vê nada. Eu ia perguntar da forma, que eu já vi aquelas fotos na internet, assim, do planeta, e ele tá bem redondinho, assim, tá bem bonitinho. Aquela lá não é falsa, aquelas imagens, então, porque ele tem achatamento lá, ele tem um... Tem, só que o Thiago falou antes, a gente Sobre- não consegue perceber isso É muito numa imagem. pequeno a diferença. Olhando a olho nu parece esférico, então Esférico. você não Aham. veria esse achatamento dos Entendi. polos. Vê uma esfera perfeitinha, assim, De né? longe, sim. Assim como, por exemplo, as órbitas dos planetas. Se a gente olha a olho nu, as órbitas parecem ser circulares, mas elas não são, elas são elipses. Que são Uhum. círculos achatados. Só que a excentricidade é muito pequena. Os focos dessa elipse, eles estão próximos. Bem próximos. Então, parece a olho nu um círculo. Tanto que Kepler só conseguiu mostrar que eram elipses em cima das observações do Tycho Brahe. Eu não sei pronunciar. Não, mas- eu talvez eu falo tenha... Tycho Brahe, eu Tá, não tá. sei. o nome. Vamos... Tico-teco ali. Mas dele. Tico-teco. Mas é dele. E ele passou a vida inteira dele observando o céu e anotando com grande Anotando. precisão as Nossa. posições de planetas e de estrelas, de pontos no céu. E por causa dessas anotações super precisas, o Kepler conseguiu, em cima desses dados, construir e perceber matematicamente que as órbitas não eram circulares. Então, a gente diz, o planeta Terra tem ali os polos achatados? Tem, mas a gente não consegue ver. Não sei, não. As órbitas dos planetas são excêntricas, né? Não, são elipses? São, mas a gente, se montar numa enxerga. imagem, a gente não vai Vai ver. ver. Entendi. E as leis de Kepler, né? Ele é baseado num trabalho muito volumoso. Entendeu? Deve ter dado muita dor de cabeça para ele chegar nas Foi anos nas mesmo três- construindo, né? conclusões, né? Aham. A lei das órbitas, dos períodos e das áreas, né? Uhum. E Newton, não satisfeito, né? Descreveu elas matematicamente. Matematicamente. Tá muito Entendeu? fácil. Ele falou, tá Tá muito fácil. fácil esse negócio aqui. Vamos colocar uma equação se pegar, diferencial a gente aqui para tem- dar uma animada. A gente tem 3 pessoas ali que passaram praticamente a vida trabalhando em cima disso. Claro que Newton foi mais jovem, mas Tycho Brahe ficou muito tempo, quase que a vida toda anotando posições de estrelas. Depois Kepler passou muito tempo trabalhando em cima Analisando, disso, né? analisando esses dados para construir as leis dele. E aí Newton trabalhou em cima, né, as leis ali da mecânica newtoniana, da gravitação, em cima do trabalho do Kepler. Então, às vezes a gente acha assim que a ciência, eu vou descobrir algo A vida hoje. inteira pra descobrir ali. Não, é um trabalho que vem sempre em cima do ombro de outras pessoas com que certeza. É uma passaram construção, né? Em antes, cima é de uma um construção. conhecimento. Eu acredito fortemente nisso daí. A não ser que a pessoa seja um gênio nato aí, Uhum. mas Uhum. mesmo Einstein, né, com a teoria da relatividade geral, também faz comentários acerca disso, né? Então, vocês comentaram antes que o Newton desenvolveu o cálculo. Teve um Newton, mas teve um outro homem também que fez cálculo diferencial integral. O matemático, ferramenta, né? hein? acho que Teve um matemático que fez em paralelo Leibniz. também. Eu não sei, Eu não sei. Leibniz, Eu não sei a eu não sei a Mas pronúncia teve correta. um que fez meio que paralelo junto. Eu acho que né? tem uma briga entre físicos e matemáticos sobre essa questão. O É. Edgar Vamos olhar para é o Edgar. matemático, né? Não, ele não quer se envolver, não. Mas não vamos dar o crédito matemática. para ninguém, mas Teve umas os coisinhas. dois são considerados aí. Não sei quem que foi o, né? o primeirão. Vocês já leram o original do Newton, já? Não. O princípio? É, o princípio. Não. Já folhei, mas a linguagem ali não era... Não era fácil, né? Não era fácil. Sabe que ele era alquimista, né? Ele tentava fazer uns a negócios. simbologia é diferente, né? É. O por significado exemplo, era diferente também. A maneira como se expressa as coisas e tal era. essa outra questão Vamos pensar aqui na escola, né? Todo mundo, se eu fosse aqui numa escola e perguntasse sobre a segunda lei de Newton,
A maioria vai responder que é a massa vezes a aceleração, mas Newton não escreveu isso. Não. Essa é uma interpretação. É, né? é DPDT, Uma simplificação, então no caso, É né? a variação do momento Entendeu? linear em relação ao tempo. é. É outra coisa. Então, a gente veio mastigando, né? Você vê, imagina a complexidade, né? Numa época que não tinha nem calculadora, Nada. e o cara desenvolver Isso uma eu lei acho universal. fantástico, né? Não, Tem uma- Muitas vezes algo que já está colocado ali, a gente tem dificuldade Não, de não. entender, o cara criar, né? Eu acho que é por isso que a comunidade científica considera ele como o mais nobre aí. Na lei de gravitação de Newton, tem uma constante Gzão, que é uma constante universal. Ou seja, ela é válida para calcular a interação entre corpos de qualquer parte do universo. Isso é louco, né? Agora eu te pergunto, da onde que esse cara me conclui isso? Que precisa ter essa constante. Né? É. Eu acho que era a correção numérica de unidade. Será que ele colocou tudo ali? Mas sabe que não foi Newton quem calculou o valor da constante, foi um outro. Foi um outro, não foi? Cavendish. Henry Cavendish. É, usando uma balança de torção com dois corpos de massa ali considerável, só que toda de madeira para não ter fenômenos elétricos e não Então- captar ali atrações elétricas por causa dos materiais Uhum. estarem ali carregados eletricamente. E ele conseguiu perceber essa atração, ele conseguiu calcular essa atração entre essas duas massas conhecidas, ele sabia a distância entre elas, então ele percebeu a força Força. por meio da balança de torção, porque a balança ia girar. Uhum. Ele tinha a força, ele tinha a massa das duas esferas gigantescas de madeira, Conhecidas, né? massas conhecidas, a distância entre elas, para daí calcular G. Então, quem calculou G Nossa. foi o Cavendish. E hoje tem experimentos extremamente sofisticados que utilizam laser, sabe? Bem Coisa bem preciso. Estabelecido. Mas já, né? isso que a Raquel comentou é 1798. Nossa. Usando uma balança de torção. É muito Entendeu? legal pensar na incrível, criatividade né? humana, né? Para É, calcular tanto- isso. É incrível, cara. E uma Tem que- lei ser universal, pô, É forte, né? muito, né? Não dá Imagina, pra- Guilherme, você desenvolver uma lei, chama Lei Universal. É, Mas isso, na época, era reconhecido já como... Assim, porque muitas vezes esse cientista ele faz algo extraordinário, mas Ninguém dá valor, né? na época dele não é De Newton, sim, né? de Newton, sim, né? Newton, sim. Newton morreu como... Ele trabalhou pra corte da Inglaterra, não foi isso? O Newton, ele tem uma cadeira em Cambridge, né? Ele foi, se eu não me engano, foi ele que foi o... Ele trabalhou pra... Como se fosse o Banco Central da Inglaterra na época. Ah, Claro, isso eu Banco não Central. sei. isso eu também não Isso sei. eu também não sei. Tem umas doideiras do Newton também de alquimia lá, uns negócios. Não, Tem mas ele... ele é meio envolvido na política Sim. também, né? Durante o Acho que período ele da foi sua fiscal vida. da coroa, pra ver se o pessoal não tava eu- falsificando a moeda. Acho que era o Newton que fez essas doideiras aí. Não sei. Não sei. Teve. Também não Tem sei. umas E histórias. se eu dele. não me engano, tá? Talvez a gente tenha que fazer um corte. Stephen Hawking usava a sala dele. O Stephen Hawking ocupou a cadeira, ele foi nomeado, né, quando ele entrou em Cambridge, e, né, depois ele passou a ocupar a cadeira de Newton dentro do college, que eu não me lembro o nome, não é o King's College, dentro de Cambridge. Então, é uma sucessão responsabilidade, ali, uma responsabilidade gigantesca. Era eu lá me que- negaria a sentar nessa cadeira. Hoje eu não sei. Foi sentar lá pra se iluminar. Meu Deus. E lá que tinha a maçã do Newton, então, nesse lugar aí? Não. Conta, né? Ali tem a lenda de que as macieiras estavam lá na casa de família, na Na fazenda, chácara lá na dos chácara dos Newton, né? E lá, sim, tinha macieira. E, claro, não... É uma lenda, né? O fato da maçã ter caído na cabeça dele. Mas vai havia saber, né? macieiras na propriedade da família de Newton. E tanto que essas macieiras, elas existem até hoje. E algumas universidades da Inglaterra, elas possuem, dentro dos departamentos de física, macieira que veio Será? daquela Da maçã, macieira legal. lá. É a lenda. Precisaria ir lá. Fizeram levar uma umas muda. maçã na É. cabeça. Fizeram uma desse- muda. Nossa, Inclusive, isso na ajuda. Universidade de York, onde eu estudei, no pátio, tinha uma macieira que é filha da macieira lá da propriedade de Não, Newton. velho, o ar é outro, muito né? legal. É um ambiente É inspiração, diferente, né? não é verdade? Não, mas é. Pois é. Viu, só, acho que mudar um pouco de assunto aqui, só pra perguntar lá, voltar daquela radiação que você fala do buraco negro e tal. Vocês falaram que a luz não sai do buraco negro, só mudando bastante de assunto, né?
A luz não sai do buraco negro. Mas como que uma radiação tá saindo do buraco negro? Porque ali eu vou ter várias partículas sendo comprimidas, né? Estão sendo Aham. esmagadas, elas estão sendo aceleradas. E essa aceleração causa a emissão de radiação. E raio, tipo assim, várias partículas deixam, né? Principalmente raios X, né? Tá, mas daí ele tá sendo acelerada, só que ele não tá ganhando mais que a velocidade da luz pra poder escapar do buraco negro? É exatamente a velocidade da luz, né? Não pode ter Mas- nada acima não passa, ele da... chega é o na- limite. Na velocidade da luz. É. Nossa. A velocidade da luz, ela depende da propriedade elétrica e magnética do vácuo, né? 1 sobre a raiz quadrada de μ0 vezes ε0. Da permeabilidade do vácuo. Permeabilidade eu vi esse magnética negócio do aí. vácuo e também a constante ε0 é, como que chama? Permissividade Permissividade elétrica. elétrica. Beleza? Aí deriva das equações de Maxwell e mostra Aí isso aí eu não chego nessa Ni- parte. nitidamente que a velocidade da luz é dada por essas características elétrica e magnética do vácuo. Do vácuo. Meu Deus. Então, gente, mais alguma coisa que vocês querem comentar? Só por curiosidade, para a gente encerrar, pesquisa aqui, Guilherme, por favor, com qual idade Newton faleceu? Ou se alguém Ele- sabe aqui? Ele Eu não foi, sei foi bem decor. foi mais idoso, assim, uns 80, eu acho que foi. 80? Porque eu lembro que ele, Bom, ele então, pra aposentou, ele época- aposentou pra coroa. Se eu não me engano, ele trabalhou pra coroa da Inglaterra. Não, porque então é uma exceção, né? 84. Ah, É, viu? 84. 1727. Vê se tem alguma coisa que fala da coroa ali, do trabalho dele. Porque eu tô curioso, porque ele Ah, fez mas aí alguma o coisa. cara gênio como esse, né? Ele não casou, não teve filhos, acho que ele Não, viveu, passou né, a estudando, né? vida- E acho que imaginação tem um diferencial aí para essas mentes perturbadas. É. Eu acho que não é só estudo, não. Aqui é 20 de março de 1727, falecimento Ele dele. faleceu. 85 anos. E ele Viveu nasceu bem, né? próximo do Natal. Tanto que... Alguns lugares tem 84. Tá meio É, desinformado aqui. A gente brincava, falava assim, Feliz Natal. Aham. Bom, Conversamos bastante, né? sim. Conversamos. Eu só ia perguntar agora de erros científicos, de que vocês fez do senso comum. Que tipo de erro que vocês mais veem, assim, na física, assim, talvez astros, planetas? Erros que vocês veem no jornal, quem sabe? Nossa, da parte de astronomia, a questão... Eu acho que tem bastante, Tem né? bastante, aham. A questão Sol de... no espaço, a guerra nas estrelas, arminhas. Ah, o som, né? Uhum. A parte de distância ali dentro do sistema solar, né? Às vezes você pega uma notícia, tem o desenho lá, uma ilustração gráfica do sistema solar, e aí todos os planetas alinhadinhos com a mesma distância entre eles, né? Parece que é tudo muito organizado, tudo muito bonitinho, todo mundo está à mesma distância do Sol. E não é assim, a gente tem planetas que estão mais próximos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, estão muito mais próximos do que as distâncias São depois desproporcionalmente mais próximos. desproporcionalmente mais próximos do que se considerar depois a distância para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Né? Eles estão em outro lugar lá, estão lá. Exatamente. Erros de explicação de fenômenos como eclipses, sabe? Já vi explicações dizendo para um eclipse solar que a Terra estava... que o Sol estava entre... a Terra e a Lua. Aí é o Não- apocalipse, né? Não cabe. Nossa, não cabe cara. o Sol na Intuição, distância. Essa eu não quero ver, viu, Isso eu Raquel? já Essa- vi, sabe? E a Lua Ilustrações tava assim. derretendo. Então tem alguns erros assim, sabe? Bem conceituais mesmo. Eu posso dar um bem simples. Aham. Tem a ver com a temática aqui, né? Vamos supor que a gente fizesse uma enquete, né? Pensar num público da sociedade em geral, né? A questão da aceleração depender da massa. Digamos que eu tenho aqui uma bolinha de, 10 quilos, uma bolinha de 1, eu solto as duas, eu acredito que a maioria vai responder que tem mais massa, vai tocar Ou mais mais- uma primeiro. pedra O cai mais antes que a pedra. pesado vai isso. chegar antes no Tá, chão. mas Isso peraí. é um erro. Se eu pegar uma pedra e soltar aqui agora, elas vão cair com velocidade diferente. Bem diferente, né? Em tempos diferentes, né? Porque a pena, Eles têm ela vai resistência, né? ter a resistência. Por causa da ao ar. resistência do ar. Exatamente. Agora, se a gente tirar o ar, O ar. a pena não vai nem planar, ela vai cair Ela vai retinho, como se fosse um É. saco de pedra. Vai cair juntinho e Exato, vão no chegar. mesmo negócio- instante. É um negócio que tem que ficar fazendo ali, você tem que ficar vendo pra começar a acreditar mais, parece.
Só Ah, mas é imaginando, legal é isso, legal. né, cara? Legal, legal. Tem vídeos, foi feito um É. experimento assim muito legal, Tem. soltado uma pena e uma bola bola de de boliche. boliche dentro Aham. de uma câmara de vácuo. É, E você vê os dois descendo juntinhos, é fabuloso. porque é o muito ar legal. atrapalha a pena, né? Exatamente. Muito. É, Muito. Demais. E imagina só, isso é algo que visualmente a gente consegue facilmente fazer e acompanhar, né? Mas tem outras áreas da física aí, por exemplo, você vai para mecânica quântica, que é aí completamente já fora do que a Isso gente observa no dia a dia, né? Ó, por exemplo, aqui nós temos um microscópio Raman, que a Raquel já trabalha há mais tempo do que eu, e a interpretação é totalmente quântica. A mecânica clássica, ela explica, mas não perfeitamente, né, como deve ser. fenômeno. Aí a gente precisa trocar o disco e usar isso daí. mas não só isso, se a gente pegar também, né, microscópio eletrônico, né, é muito legal você pensar que é um feixe de elétrons que está interagindo ali com a matéria e isso acaba sendo transformado numa imagem visual, Uhum. né? Ou que aquele feixe de elétrons atravessa um material, por exemplo, no microscópio eletrônico de varredura. Então, tem vários conceitos da física que são extremamente abstratos e que são muito difíceis de serem explicados porque a gente não tem aquele algo palpável, Sim. né, para ver. É, se for o momento E- ali, eu já fiquei... E tem outra coisa. Às vezes, né, principalmente os alunos aí de engenharia, enfim, da agronomia que eu dou aula, eles falam assim, professor, mas eu não quero saber sobre bloquinho perfeito, uma bolinha, etc e tal. Mas essas leis, elas são válidas em qualquer situação. Aham. Mas, numa condição real, os cálculos vão ser extremamente São as simplificações complicados. que você não fazendo, né? É o cavalo que vira uma esfera. lá. Exatamente. Entendeu? Sim. Não, se não Aí- simplificar, tem conta que a gente nem faz, nem com método Não mais tem. avançado. Ou você pode usar um resolve. computador, né, para Não, e nem uma nem o computador simulação. consegue, né? Não, o computador Descre- faz, é. mas Depende do Demora. caso. Demora. Mas se for Hora. pensar lá Demora. nas equações de Schrödinger, Nossa lá, né? senhora. O átomo de hidrogênio. a gente Para átomos estuda... com mais elétrons, Isso, né? já dá problema. Complica bastante. mesmo no curso de física, a gente É. estuda ali pro modelinho padrãozinho, né? Uma solução Não é. analítica, idealizado, uma bolinha girando, enfim. Para Esse tentar assunto. entender a natureza, Isso, né? para tentar, né? Física é isso, a tentativa frustrada de entender o universo. E aí, aos poucos vai construindo. Aos poucos vai se construindo, mas o universo não tá nem aí para ninguém. E ele não se importa em fazer sentido para nós, né, cara? Exatamente. Ele tá na dele ali. Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Vamos encerrando o episódio por hoje. Eu acho que vocês de casa aí não esqueçam do joinha, compartilha o vídeo com os amigos e se inscrevam aí no canal, que a gente sempre vai ter um bate-papo bacana como esse. Valeu, Muito obrigado. Obrigada. pessoal. Obrigado. pessoal. Agradeço. Muito obrigado. Sejam... as portas, né, estão sempre abertas aqui para vocês. Outros Vocês são sempre assuntos. muito bem-vindos, né? Espero Obrigada. que a gente consiga aí, em outros momentos nos reunirmos novamente. Bacana, foi uma conversa bem legal. É, a gente eu viajou. também. Foi, A gente foi teve muito um legal. tema, mas a gente foi saindo, voltando. Viajou mais que enfim. os astronautas lá. Não, Essa muito ideia, obrigado essa pelo ideia. convite, tá? Achei fantástico aqui o projeto de vocês, parabéns, tá? E se surgir no futuro outros temas, tamo aí, beleza? Legal. Beleza. Obrigado. Até mais.